Capítulo 731 Ganhos. Fios negros ilusórios emanaram do corpo do Senhor e entraram nas mãos de Cleen. A cada sacudida na espiritualidade, dava uma reação diferente. Na verdade, não havia necessidade de usar as duas mãos ao controlar os fios do corpo espiritual. Cleen estava acostumado a fazer isso, pois dava a ele a sensação de estar realmente controlando uma marionete. Pelo que parece, outros marionetes podem descobrir as marionetes uns dos outros. A anormalidade do Senhor não pode ser escondida de seus olhos, então tenho que ter cuidado com isso. Cleen concluiu os problemas que descobriu e rapidamente voltou seus pensamentos para Senhor. Este almirante de sangue estava morto. Seu corpo espiritual havia se tornado um receptáculo para a marionete, perdendo todas as características que lhe pertenciam. Portanto, muitos métodos de adivinhação eram ineficazes contra ele. Claro, os métodos para buscar seu cadáver ainda eram eficazes. Cleen planejou limpar o Uriah na névoa cinza antes de usar paperangeus para envolver os objetos semelhantes a espelhos que ele possuía antes de colocá-lo em uma caixa de charutos que foi selada por uma parede de espiritualidade, junto com o apito de cobre de Azik. Isso criou um efeito de interferência de 3 camadas. Dessa forma, Cleen acreditava que, mesmo que o anjo da escola de pensamento rosa desejasse, era impossível usar a adivinhação para bloquear sua posição por meio do almirante de sangue. Quanto a saber se a árvore-mãe do desejo havia deixado alguma porta dos fundos no corpo do Sinor, ele não estava muito preocupado. Isso porque, se isso realmente acontecesse, ela poderia ter mutado o Senhor durante a batalha real do semideus para lidar com ele. Com base na situação da época, havia uma chance garantida de sucesso. A mãe árvore do desejo, ou devo dizer, o deus acorrentado, controla estritamente os membros de sua organização. Baseia-se em um contrato de voto e outros métodos que estão arraigados na alma. Isso pode ser inferido pelas descrições da senhorita Sharon e minha interação com as características correspondentes. Contanto que eu não tente usar o almirante de sangue para adivinhar os segredos da escola de pensamento rosa ou a fórmula da poção do caminho mutante, não causaria nenhum problema. A característica Werewolf Beyonder permaneceu normal apesar de estar acima da névoa cinza por tanto tempo. Além disso, ainda há um processo de limpeza da névoa cinza. Se houver algum problema latente, deve ser lavado. Cleen pensou um pouco e tirou o apito de cobre de Azik de dentro de seu corpo. Ele virou o pulso direito e fez o lado com menos padrões aparecer sob a luz do sol, fazendo-o refletir a luz. Imediatamente, o apito de cobre teve a figura do Senhor aparecendo nele, uma vez que rapidamente ficou claro, o almirante de sangue na frente de Cleen desapareceu repentinamente como resultado. Talvez a árvore-mãe do desejo possa usar o contrato de votos e outros métodos para travar vagamente, mas isso não importa. Ela pode sentir a característica única da névoa cinza em mim de qualquer maneira, e ela vai me sentir assim que eu estiver dentro do alcance. Além disso, esta marionete pode ser destruída, a qualquer momento quando eu a usar como escudo. Cleen era como um vagabundo desempregado carregado de dívidas. Ele sentiu que não havia quase nada que lhe temesse. Claro, ele realmente estava cheio de dívidas. Contanto que eu avance para um semideus e possa esconder minha característica única, tudo bem perder marionetes. Cleen examinou a área enquanto se curvava para pegar o colar de prata. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário enquanto entoava o encantamento suavemente. Desta vez, ele não havia entrado convocando seu corpo espiritual, então ele não poderia retornar diretamente. A névoa branco-acinzentada foi rapidamente emanada como delírios histéricos e rugidos ecoaram por uma eternidade. O apito de cobre de Azik não reagiu de forma anormal, o que significava que não havia nenhum problema latente com o almirante de sangue. Sentado na ponta da mesa de bronze, Cleen colocou o apito de cobre de Azik à sua frente, fazendo aparecer o Senhor, que vestia um casaco vermelho escuro e um velho chapéu triangular. Ele era como um mordomo esperando ordens de seu mestre. Você tem algum outro item com você? Cleen perguntou, como se Admiral Offlow ainda estivesse vivo. Esta foi sua tentativa de agir como um marionetista. Depois disso, ele controlou o Senhor, o fez vasculhar todos os bolsos enquanto posteriormente tirava 325 libras, 16 soli e 8 pence em dinheiro. Havia também 13 moedas de ouro. Além disso, talvez devido ao seu frequente ato de se transformar em um estado Uriah, o Senhor não carregava mais nada com ele. Que pobre! Como um almirante pirata, você não tem um único item místico.
Você o entregou à escola de pensamento Rose ou a seus subordinados? Klein considerou seriamente sacar Almirante de sangue por meio do mercado negro. Apenas em Loen, ele valia 42 mil libras. Sim, reivindicar a recompensa de Loen não é pragmático. Seja a Igreja das Tempestades e os militares do reino, eles seguirão as pistas para capturar Germain Sparrow, que conseguiu envolver tantos semideuses em uma batalha real, e então investigar a organização que o apoia. Eles nem pagariam, e poderiam até armar uma armadilha. Pela mesma lógica, as igrejas e governos de outros países devem ter ideias semelhantes. No entanto, eles podem ser mais fáceis de trabalhar. Recuperar a recompensa exigirá riscos substanciais. Além disso, não há pressa. Enviarei o senhor quando planejar trocar as marionetes. Afinal, ser uma marionete por alguns dias não vai mudar sua identidade ou valor. Klein refreou seus pensamentos e lançou seu olhar para o colar de prata com uma moeda antiga presa a ele. Ele imediatamente usou a adivinhação para obter a essência de suas origens e uso. Veio de um vencedor da sequência 5 da Leaf Shoal-Wolftold. Depois de morrer nas mãos de um semideus da Rose Shoal-Wolftold, a característica e a psique do Beyonder deste cavaleiro se fundiram com um colar de prata comum que ele carregava consigo, transformando-se em um item místico. Quanto ao motivo pelo qual o colar de prata comum seria carregado por uma potência da sequência 5 por longos períodos de tempo, Klein não conseguiu receber nenhuma revelação efetiva dele, pois era muito longo e havia sido corrompido. O item místico tinha dois usos. Uma delas era passivamente tornar o usuário sortudo. Em seu estilo de vida diário, o dono encontrava coisas boas, tendo sucesso facilmente em tudo o que fazia. Ao sofrerem um golpe letal ou um desastre terrível, cenas ridículas aconteciam, permitindo que fossem resgatados com sucesso. A última situação durou apenas 10 minutos. O segundo uso era dar má sorte ativamente ao inimigo, tornando-o alvo azarado. Seja na vida diária ou no combate, era fácil para eles falhar devido a algum problema trivial. Os efeitos negativos correspondentes do colar eram a conservação da sorte. Depois de terem sorte, eles imediatamente se deparavam com repetidos azares. Eles seriam tão azarados quanto antes. Precisava que o usuário fosse dedicado e evitasse, seriamente, qualquer perigo. Caso contrário, era muito fácil para eles morrerem de maneira cômica e até prejudicar as pessoas ao seu redor. A sorte recebida na vida diária costumava voltar depois de um mês. O usuário acabaria sem sorte, independentemente de usá-lo ou não. No entanto, essa má sorte foi liberada lentamente, então não era muito perigoso. E a sorte obtida em combate também atacaria 10 minutos depois com um vigor semelhante. No geral, este é um item místico bastante bom, mas não tenho muito uso para ele. Afinal, o conselheiro do destino Rixiardo não foi capaz de mudar minha sorte. Vou apenas usá-lo em mim por enquanto. Tem poucos efeitos negativos sobre mim. Vou vendê-lo se houver uma chance de pagar minha dívida com a senhorita mensageira. A senhorita mensageira quer moedas de ouro, enquanto eu tenho libras de ouro. É quase impossível trocar 10 mil moedas de ouro através dos bancos ou mercados oficiais. Ao que parece, terei que fazê-lo em lotes, fazendo com que cada membro do Tarot Club mude um pouco. Klein logo decidiu um plano quando casualmente deu um nome para o colar, Escalas da Sorte. Depois disso, ele lançou seu olhar para Sinor, que estava de pé, reverentemente ao seu lado. Ele começou a estudar os poderes que um Orai tinha. Possessão de força, controle de inimigos, grito de Urait, piscadela de espelho, penetração de obstáculo, feitiços relacionados à morte e invisibilidade que não seriam descobertos pela maioria dos Beyonders de sequência média e baixa. Klein distinguiu cada poder e os combinou com a descrição de Sharon e Marik, bem, como sua experiência adquirida em combate. Ele logo concluiu isso, com medo de que a vela no mundo exterior acabasse de queimar. E uma caverna escura era extremamente ruim para aquele que tinha fobia do escuro. Klein imediatamente tirou uma estatueta de papel da pilha de lixo e, junto com a carta do Imperador Negro, despertou alguns dos poderes acima da névoa cinza, transformando-a em um anjo, anti-adivinhação. Este anjo rapidamente abriu suas asas e envolveu uma moeda de ouro. Em seu lado reflexivo estava a figura do Senhor. Então, Klein trouxe a moeda de ouro, o apito de cobre de Azik, de Atikneon e sua mala de volta ao mundo real. Quanto a Creepingunger e Gruseles Travels, um deles não havia sido alimentado e outro poderia fazer com que Klein fosse engolido pelo livro por
carregá-lo por muito tempo. Portanto, eles foram deixados na pilha de lixo acima da névoa cinza. Tendo retornado à caverna, Klein rapidamente colocou a moeda de ouro e o apito de cobre de Azik em uma cigarreira antes de lacrá-la com uma parede de espiritualidade. Ele limpou a cena, vestiu roupas formais e carregou sua mala. Ele seguiu pela praia até chegar a uma área residencial. Ele descobriu que estava perto de Pritz Arbor. Ele não voltou imediatamente para Backlund. Em vez disso, ele mudou sua aparência, pegou uma locomotiva a vapor e se dirigiu para Conant City em Desibai. Ele planejou circular a área uma vez antes de mudar sua identidade novamente. Porto de Bansi. Alger Wilson olhou para a cidade destruída sob o sol da tarde. Ele viu que os prédios haviam desabado completamente e havia abismos profundos no solo e manchas carbonizadas por toda parte. Tal cena se estendeu até as profundezas da ilha. Até a montanha havia desmoronado. Naquele momento, não havia ninguém da Igreja das Tempestades vigiando as ruínas, pois não havia nada aqui. E os planos para reconstruir o porto não foram levados adiante. Alger saltou do Blue Avenger e circulou as ruínas com seus marinheiros, mas eles não descobriram nada de valor. Vamos, ele instruiu com uma atitude séria. Ele logo embarcou no navio que içou as velas e deixou a ilha. Após um período de tempo desconhecido, uma figura repentinamente saiu das profundezas das ruínas. Ele usava um manto clerical preto puro trespassado. Ele tinha cabelos dourados escuros e suas características faciais eram claras e distintas, como uma escultura antiga e clássica sem rugas. Seus olhos eram azuis escuros, quase pretos. Eles pareciam sem brilho, mas estavam cheios de capilares sanguíneos densos. Capítulo 732, Destino Condado de Desi, Cidade de Conant, 67 Reading Street. Usando um rosto comumente visto no reino de Loen, Klein deu um passo à frente e tocou a campainha. Em menos de um minuto, a porta se abriu com um rangido quando uma criada olhou para fora perguntou curiosa, "Boa noite, quem você está procurando?" "Estou aqui para encontrar Madame Neylu. Sou amigo do pai dela, Davi Raymond", Klein respondeu calmamente. Davi Raymond era o pesadelo que ele havia libertado de Crepingunger. Era uma luva vermelha dos Nighthawks, e a primeira coisa em sua mente antes de se dissipar foi sua filha, Neylu Raymond. Ele se desculpou muito com ela por não ter passado um tempo com ela enquanto ela crescia, fazendo-a efetivamente perder o pai quando já havia perdido a mãe. Klein havia prometido a ele que faria uma visita à bela cidade costeira se tivesse a chance de visitar sua filha. Tendo investigado mais informações anteriormente, Klein teve uma ideia geral sobre a situação de Neylu Raymond. Depois que essa garota se formou na escola primária, ela trabalhou na Women Children Care Foundation, administrada pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Ela tinha um salário semanal de 2 libras e 10 soli e era alvo de inveja dos vizinhos. Ela também herdou uma herança de seu pai empresário. Quanto era, ninguém sabia. Eles apenas sabiam que ela era mais rica do que a maioria das pessoas da classe média. Normalmente falando, as mulheres com tanta riqueza dariam grande ênfase ao casamento. Eles selecionariam e observariam repetidamente os candidatos, resultando em seu casamento tárdio. No entanto, Neylu se casou com um funcionário público apenas um ano depois. Como ambas as partes acreditavam na deusa da meia-noite, ela não adotou o sobrenome do marido. Ela continuou atendendo pelo nome de Neylu Raymond e continuou morando na 67 Reading Street. Depois de ouvir a resposta de Klein, a criada rapidamente pediu que ele esperasse enquanto ela entrava na sala para relatar à patroa. Em pouco tempo, uma mulher com um vestido caseiro caminhou até a porta. Ela tinha cabelos pretos e olhos azuis. Seu rosto era bastante magro e ela era bastante bonita. Ela se parecia com Davi Raymond. "Boa noite, senhor. Sou Neylu, filha de Davi Raymond. Posso saber quando conheceu meu pai?" Neylu Raymond perguntou educadamente, mas cautelosamente. Klein tirou o chapéu e sorriu. "Conheci-o no mar. Faz vários anos." Neylu Raymond varreu com um olhar cauteloso e disse, "Talvez você não saiba, mas ele já faleceu." Klein suspirou e respondeu, "Sim, eu sei. Eu o conheci por meio daquele desastre." Ele tinha algumas palavras a dizer naquela época nas quais eu não pensava muito. No entanto, quanto mais eu pensava sobre isso nos últimos anos, mais eu sentia que deveria informá-lo. "É assim mesmo?" Neylu disse suavemente. Depois de pensar um pouco, ela o convidou. "Por favor, entre. Você se importaria se meu marido escutasse?"
Isso cabe a você decidir, respondeu Klein francamente. Neilo assentiu e conduziu Klein para o escritório. Seu marido tinha a aparência de um funcionário público comum com porte de cavalheiro. Ele largou os jornais e os seguiu. Depois que ambas as partes se sentaram, Klein olhou para o casal no sofá e deliberou. O Sr. Davi Raymond uma vez experimentou um desastre após o outro. Ele perdeu seu pai, mãe, esposa, irmãos e irmãs. Neilo assentiu com uma expressão impassível. Eu sei. Klein pensou e continuou. Ele parece ser um comerciante, mas na verdade estava procurando os assassinos que causaram aquele desastre. Eu sei. Neilo não se opôs a isso. Klein olhou para ela e continuou. Ele se dedicou a esse assunto e lamentou muito não ter conseguido passar um tempo com você enquanto crescia, fazendo com que você perdesse seu pai ao lado de sua mãe. Neilo ficou em silêncio por um segundo antes de responder rapidamente. Eu sei. Klein varreu seu olhar para os velhos livros ao seu redor e suspirou silenciosamente. Ele disse que seu maior desejo era ver você entrar no salão do casamento sob o testemunho da deusa, ter sua própria família e não ficar mais sozinho. Acredito que ele deve estar muito feliz agora. O olhar de Neilo lentamente se afastou do rosto de Klein quando ela ficou boquiaberta, respondendo apenas 2 segundos depois. Eu sei. Klein inclinou-se ligeiramente para frente enquanto juntava as mãos. Ele disse que poderia morrer no mar e queria que eu dissesse a você que ele morreu em decorrência de um acidente. Todos os assassinos de antes já foram punidos. Você não precisa odiar ninguém. Ele também disse que te ama muito e que sente muito. Neilo permaneceu em silêncio por alguns segundos enquanto piscava. Ela virou a cabeça para o lado e zombou com uma atitude pouco clara. Entendi. Klein lançou-lhe um olhar profundo antes de se levantar. Eu terminei de passar a mensagem. É hora de ir embora. Encontrado com o silêncio, o marido de Neilo assentiu gentilmente como um gesto de agradecimento. Klein virou-se e caminhou até a porta do escritório. Assim que ele girou a maçaneta, a voz de Neilo Raymond soou atrás dele, profunda e rouca. Que tipo de pessoa você acha que ele era? Klein ficou em silêncio por um segundo, virou a cabeça e curvou os lábios. Ele disse com um sorriso, um guardião. Ele não ficou mais tempo quando abriu a porta e caminhou até o cabideiro. Quando ele colocou o chapéu e saiu da rua Redindus, 67, soluço baixo e contido de repente brotou em seus ouvidos. Balançando a cabeça silenciosamente, Klein deixou o bairro e entrou em uma catedral da deusa da noite eterna. Passando pelo corredor escuro e sereno, ele se sentou na 7ª fila de trás. Ele encarou a meia-lua carmesim e o emblema sagrado preto cheio de estrelas resplandecentes. Ele tirou o chapéu, abaixou a cabeça e levou as mãos à boca. Assim como muitos crentes presentes. Enquanto rezava silenciosamente no silêncio e tranquilidade, o tempo passou rapidamente. Klein lentamente abriu os olhos enquanto se levantava gentilmente. No local onde se sentou, deixou para trás um objeto embrulhado em papel. Klein caminhou pelo corredor e deixou o salão de orações, indo direto para a entrada da catedral. De costas para o corredor, L. colocou o chapéu, ergueu a mão direita e estalou os dedos. Bem. O papel de repente pegou fogo onde ele estava sentado, atraindo a atenção do padre. Quando este cavalheiro correu, as chamas já haviam se extinguido, deixando para trás um item escuro semelhante a uma joia. Isso é. Embora o padre não soubesse o que era o item, sua percepção espiritual lhe disse que era muito importante. Quando os outros padres correram para fora da catedral, o senhor de fraque e meia cartola já havia desaparecido. A manhã seguinte, por meio de um mercado negro local, Klein obteve uma nova identidade ao chegar à estação da locomotiva a vapor. Em sua mão estava uma passagem de 2ª classe no valor de 18 soli, além de documentos de identificação para si mesmo. Ele segurava uma mala de couro preta, enquanto permanecia na plataforma com as costas retas, esperando a chegada do trem com destino a Baclund. O presente ele era um homem de meia idade que estava se aproximando dos 40 anos. Ele tinha pouco mais de 180 centímetros de altura e seu cabelo preto tinha alguns fios prateados. Seus profundos olhos azuis eram como um lago à noite, e ele era bastante bonito. Ele emitia vibrações maduras elegantes. Olhando para os documentos de identificação, os olhos de Klein refletiam seu nome atual, Wayne Dantes. Depois de pensar um pouco, ele colocou a mala no chão, deitou-a e abriu-a antes de colocar todos os seus documentos de identificação dentro. Dentro da mala,
Havia uma caixa preta de madeira contendo as cinzas do ex-soldado de Luen, Franz Aribard. Momentos depois de arrumar a mala, ouviu um apito. Um trem a vapor entrou na estação expelindo fumaça antes de diminuir a velocidade e parar. Ele olhou para cima e lançou seu olhar para a frente enquanto o examinava em silêncio. Então, ele olhou para sua mala e sussurrou, é hora de voltar. Ele então se endireitou, carregou seus pertences e caminhou até a porta aberta da carruagem. Backlund, Sherwood, 26 Gunstead Street. Benson tirou o chapéu, tirou o casaco e o entregou à criada. Ele olhou para sua irmã, Melissa, que estava colada em seu livro na sala. Os exames de admissão são em junho. Você finalmente experimentará a dor de estudar estudiosamente que eu suportei naquela época. Melissa não ergueu os olhos enquanto continuava lendo. Estou estudando diligentemente todos os dias. Um pouco de humor, Melissa. Um pouco de humor. Qual é a diferença entre uma pessoa sem humor e um babuíno de cabelos cacheados? Benson disse com um sorriso. Melissa casualmente olhou para ele e disse, isso não foi o que você disse no passado. Ela não corrigiu sobre qual era a diferença exata entre humanos e babuínos de cabelos cacheados e, em vez disso, disse, os funcionários públicos também terminam o trabalho tão tarde. Não, tem havido muito trabalho recentemente. Como você sabe, ó. Você não sabe. Em uma reforma tão grande, a entrega do trabalho e o endireitamento de diferentes relacionamentos são muito problemáticos. Benson varreu o espelho da sala. Ele não pôde deixar de levantar a mão para pentear o cabelo e disse com um olhar de desgosto, embora eu seja apenas um funcionário de baixo escalão do Ministério da Fazenda, isso não me impede de ter muito trabalho. A única coisa para ficar feliz é que finalmente sobrevivi ao maldito período de estágio. Em breve terei um salário semanal de 3 libras. Melissa largou o livro, caminhou até o refeitório e disse a Benson, é hora do jantar. Ela fez uma pausa e disse muito séria, eu li nos jornais que existe algo chamado Dominings Mantra e SAP que tem um efeito significativo no aumento do crescimento do cabelo. O rosto de Benson imediatamente teve expressões confusas. Hoje, em meio ao apito, a longa locomotiva a vapor entrou em Backlund. Klein pegou sua mala e mais uma vez entrou na capital das capitais, a Terra da Esperança. Ele descobriu que a poluição havia diminuído significativamente e não havia as óbvias cores amarelas pálidas. As lâmpadas de gás na plataforma já estavam acesas, dispersando a escuridão e a escuridão. Examinando a área, Klein saiu da estação de locomotivas a vapor, pegou o metrô e uma carruagem e chegou ao cemitério Churchhoff-Storms fora de Westborough. Então, ele gastou um pouco de dinheiro e colocou as cinzas de Franz Aribard em uma divisória. Até então, este soldado Luen já havia deixado Backlund por mais de 165 anos. Depois de dar um passo para trás, Klein observou por um momento antes de usar papel e caneta para gravar algo na porta divisória, Franz Aribard. Fechou os olhos e acrescentou, toda jornada tem seu destino. Fim do 3º volume, Viajante, capítulo 733. O retorno sob uma chuva persistente, misturada com a névoa tênue, as fileiras de postes de luz se esforçavam ao máximo para brilhar, através da névoa. A ocasional carruagem que descia as ruas era uma visão noturna comum em Backlund. Além disso, Klein notou algumas mudanças gratificantes enquanto estava atrás da janela. Anel. Um som nítido ecoou no ar quando um dispositivo mecânico de 2 rodas correu pela lateral da rua até o outro lado da rua. Sua moldura era preta, com algumas partes revelando o aço branco acinzentado. Sob a iluminação dos postes de rua e da chuva, brilhava com a beleza do metal. Neste dispositivo estava sentado um homem vestido com um uniforme de carteiro. Ele continuou pedalando com as pernas, aparentemente usando muita força. Atrás dele havia uma caixa de madeira pintada de verde. Tem sido promovido muito bem. O Klein de camisa branca, colete preto e aparência madura suspirou interiormente quando viu esta cena. Em poucas horas em seu retorno a Backlund, ele notou muitos dispositivos mecânicos semelhantes, e eles não eram outros senão as bicicletas que ele havia promovido e investido. Pelos jornais, Klein sabia que a Backlund Company havia feito toneladas de anúncios. Até realizou uma competição de bicicletas em bairros como Sherwood e Backlund Bridge para atrair a atenção de outras pessoas. Além disso, eles também o promoveram ativamente para os departamentos governamentais, como os Correios e os departamentos de polícia. Os resultados foram considerados muito bons.
A estratégia de preços deles seguir a sugestão original de Klein, evitando a classe média alta que costumava usar carruagens puxadas por cavalos. Em vez disso, eles direcionaram seu público-alvo para aqueles com salários semanais de £1 e 10 e acima, como trabalhadores técnicos, estudantes com histórico familiar decente e funcionários administrativos que frequentemente precisavam viajar para fora. Portanto, uma bicicleta no valor de 3 a 5 libras era acessível para as pessoas desse grupo demográfico se elas mordessem um pouco a bala. E, ao mesmo tempo, eles poderiam exibi-lo para as massas que tinham renda inferior à deles. O problema atual é que Backlund costuma chover. É difícil segurar um guarda-chuva andando de bicicleta. O próximo passo deve ser uma capa de chuva. Klein retraiu o olhar, balançou a cabeça e riu. O lugar em que ele se hospedou era um hotel sofisticado em Helstonborough. Custou-lhe 10 soli por noite, fazendo-o sentir um grande aperto. No entanto, para combinar com sua personalidade, tudo o que ele podia fazer era morder a bala e aguentar. Sua ideia de Wayne Dantes era que ele acreditava na deusa da noite eterna e um magnata misterioso que veio de Desibay. Ele havia vendido suas terras e minas originais, planejando buscar novas oportunidades em Backlund. Ele tinha um certo nível de interesse em obter um título aristocrático, mas não tinha riqueza abundante. Para isso, ele teve que primeiro expandir seu círculo social e começar a fazer alguns investimentos. O benefício dessa identidade era que ela era claramente diferente dos personagens com os quais Klein havia atuado anteriormente. Isso permitiu que ele interagisse com muita naturalidade com pessoas da classe média alta, especialmente membros do clube de oficiais militares e os bispos da diocese de Backlund da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Tornou conveniente para Klein continuar suas investigações sobre o grande nevoeiro de Backlund enquanto reunia informações antes de fazer planos detalhados para roubar o caderno da família Antigonus. Havia desvantagens óbvias também. Um magnata tão misterioso definitivamente chamaria a atenção dos Nigtalks e dos Punizers mandatados, então havia um certo nível de verificação de antecedentes que ele teria que passar. De acordo com a experiência de Klein, tal investigação seria feita pelas organizações oficiais do Beyonder sob a premissa de que nada de importante havia acontecido. Também poderia ser entregue ao departamento de polícia, mas, em resumo, não haveria muito esforço nisso, pois seria considerado uma verificação de rotina. Portanto, Klein, que era considerado um especialista em disfarces, preparou uma segunda camada para sua identidade como Wayne Dantes em seus projetos, de modo a lidar com a inspeção de antecedentes. Essa segunda camada de sua identidade era que Wayne Dantes era uma pessoa que se aventurou no leste e oeste do continente sul de Balon por algum motivo específico. Ele havia usado um apelido e passou mais de 10 anos naquela terra bastante perigosa, cheia de oportunidades para acumular uma grande quantidade de riqueza. Como a origem de sua riqueza não estava no mar, ele voltou secretamente para Desibay e forjou uma nova identidade. Ele planejava começar uma nova vida em Backlund e gradualmente legalizar sua riqueza. Não era raro ver essas pessoas em Loen. Suas histórias eram aceitáveis e imagináveis para uma investigação. Para essa camada de identidade, Klein havia deixado algumas pistas imperceptíveis em Conant City para revelar indiretamente a verdade. Essas pistas incluíam, mas não se limitavam aos ganhotos de suas passagens escalpeladas de Astbalon para Conant City, hábitos como resultado de viver no continente do sul por longos períodos de tempo, bem como sua riqueza de origens desconhecidas. Klein acreditava que, desde que Wayne Dantes não se envolvesse em nenhum assunto sério do Beyonder, preparativos como esses seriam suficientes para enganar a maioria das inspeções de antecedentes de rotina. E se ele encontrou um Beyonder oficial extremamente dedicado que investigou até o fim e estava até disposto a buscar a ajuda de colegas do continente do sul, então Wayne Dantes tinha uma terceira camada de identidade. Era que ele era um trapaceiro que tinha medidas anti-adivinhação até certo ponto. Ele se disfarçou de magnata misterioso e gastou grandes quantias de dinheiro em investimentos para esse golpe final. Essa identidade foi suficiente para prender Wayne Dantes, mas o nível de atenção colocado sobre ele não seria muito grande. Isso permitiu que Klein saísse do palco sem muitos problemas. Em comparação com a minha primeira vez em Backlund, a criação de uma identidade de 3 camadas mostra como eu realmente amadureci significativamente. Klein caminhou lentamente até o meio da sala enquanto olhava para um espelho de corpo inteiro no canto. Seu reflexo tinha cabelos pretos e alguns fios de cabelos grisalhos.
Seus olhos eram profundos, mas suas experiências deixaram marcas indeléveis em seu rosto. Ele era um homem charmoso de meia-idade com porte maduro. O desenho da identidade de Wayne Dantes não foi difícil para o atual Clem. No entanto, roubar o caderno da família Antígono atrás do portão Chaunis da Catedral de São Samuel era praticamente uma tarefa impossível para qualquer Beyonder externo. Mesmo o Rei dos Anjos não poderia garantir o sucesso. Claro, ao contrário de outros Beyonders, Clem tinha duas vantagens. Primeiro, ele já foi um Nighthawk. Ele tinha um bom entendimento dos procedimentos internos que eles seguiam e sabia quais assuntos poderia explorar. Portanto, a primeira solução que ele eliminou foi se tornar um Nighthawk particular, se infiltrar nele e encontrar uma chance de passar pelo portão de Chaunis. Havia um problema que existia nisso. Nighthawks não foram capazes de entrar aleatoriamente em Chaunis Gate, mesmo para os capitães e diáconos. Algo tinha que acontecer antes que eles recebessem a autoridade correspondente. Além disso, Chaunis Gate tinha seus guardiões dentro. Entrar ou pegar coisas aleatoriamente resultaria em um ataque a ele, causando uma batalha. Clem não desejava que seu roubo resultasse em mortes ou ferimentos aos membros da Igreja da Deusa. Depois de uma consideração cuidadosa, ele voltou sua atenção para os guardiões. Esses anciãos eram Nighthawks aposentados que se ofereceram para entrar no portão de Chaunis. Eles estavam encarregados de vigiar os artefatos selados e eram de um departamento diferente dos Nighthawks. Eles entravam e saíam usando a passagem subterrânea da catedral e nunca interferiam no trabalho dos Nighthawks, nem seriam perturbados pelos Nighthawks. Talvez como resultado de ficar atrás do portão Chaunis por longos períodos de tempo, todos esses guardiões tinham certas características. Eles tinham auras frias e expressões inexpressivas. A pele deles era pálida e eles pareciam monstros da escuridão profunda que estavam na fronteira da vida e da morte. Clem acreditava que não era difícil para ele localizar seu alvo se encontrasse um. Seu plano inicial era alugar um lugar em North Borough perto da Catedral de Saint Samuel. Ele contrataria um mordomo, um criado, uma criada, um jardineiro, um chefe e um cocheiro para ter uma fachada de magnata. Então, ele costumava ir à catedral para rezar piedosamente, participar da missa, doar dinheiro e se familiarizar com os bispos e padres. Durante esse processo, ele trabalharia duro para encontrar guardiões suspeitos. Ele escolhia 2 ou 3 alvos e observava seus hábitos. Quando surgisse a oportunidade, ele aprisionaria um deles, mudaria para sua aparência ou o possuiria diretamente, passaria pelo portão de Chaunis e tentaria folhear ou levar o caderno da família Antígono embora. Este era um plano muito grosseiro que era apenas uma linha de pensamento. Precisava ser aperfeiçoado de acordo com a inteligência que Clem iria adquirindo aos poucos. A propósito, a segunda vantagem de Clem era o Tarot Club. Ele tinha assistentes que a Igreja da Deusa da Noite Eterna e os Nighthawks nunca pensariam. Além disso, ele poderia considerar estender o recrutamento de um Nighthawk ou guardião da Diocese de Baclum para a reunião. Ele poderia então completar o roubo por meio desse traidor, assim como o Imperador Roseli foi usado para obter o caderno da família Antígono por Zaratu. Tenho que ir frequentemente à catedral. Somente fazendo isso posso encontrar um alvo. Clem encarou o espelho enquanto silenciosamente acenou com a cabeça. Era preciso dizer que ele se sentia em conflito. Se um verdadeiro Nighthawk guardião traísse a igreja para servir ao Senhor Tolo, seu primeiro pensamento seria desencadear a punição divina para se livrar desse desprezível traidor. Depois de exalar, ele deu uma risada autodepreciativa. Ele vestiu sua sobrecasaca trespassada e chapéu, saiu da sala e foi para as ruas. Com um guarda-chuva, ele circulou para outra rua. Aproveitando a luz distante da rua e a garoa, ele repentinamente voltou a ser Sherlock Moriarty. Olhando para suas calças amassadas, Clem parou uma carruagem e planejou ir para a casa de Zengard Stanton em Stoneborough. Meia hora depois, o prédio um tanto antigo e escuro apareceu diante dos olhos de Clem. Ele pagou 2 soli pela carona enquanto caminhava firmemente ao redor das poças em meio à garoa que refratava a luz amarelada do crepúsculo antes de chegar à porta do famoso detetive. Guardando o guarda-chuva, estendeu a mão para tocar a campainha e esperou um momento antes de ver um homem de rosto largo abrir a porta. O homem tinha cabelos cor de malte, olhos azul acinzentados e maçãs do rosto salientes. Ele tinha as características de alguém de Lemburgo ou Mazin. O novo assistente do Sr. Zengard Stanton. Alguém da Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria.
Clean tirou o chapéu e disse com um sorriso: Boa noite, o Sr. Isengard Stanton está em casa? Ele é. Ele acabou de jantar depois de um dia agitado de trabalho, o rapaz cor de malte respondeu educadamente. Posso saber quem você é? Clean deu uma gargalhada e disse: Diga ao bom detetive que um amigo dele voltou das férias. O jovem ficou surpreso ao deixar escapar: Sr. Sherlock Moriarty? Capítulo 734. Velhos amigos, você realmente me conhece? Isso significa que o Sr. Isengard Stanton frequentemente me menciona como um amigo, ou significa que a Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria sabe que eu estava envolvido na grande neblina de Backlund? Clean sorriu enquanto assentia de maneira imperturbável. Sim, eu sou Sherlock Moriarty. O rapaz de olhos azuis acinzentados imediatamente cedeu quando ele gesticulou calorosamente para ele entrar. O Sr. Stanton esteve preocupado com você todo esse tempo. Ele estava com medo de que você encontrasse problemas. Ele agora pode ficar em paz. Clean entregou-lhe o guarda-chuva enquanto ele tirava o chapéu e o casaco ao entrar. Nesse momento, Isengard Stanton, que havia pressentido algo, largou seus papéis e cachimbo e deixou sua poltrona reclinável para dar uma olhada. Nossa, Sherlock, você finalmente voltou. Já faz tanto tempo, meu amigo. O magro Isengard com os lados acinzentados revelou um sorriso quando ele se aproximou com braços acolhedores na tentativa de dar-lhe um abraço de saudação. Clean não estava acostumado a tal costume, então se forçou a retribuir e sorrir. Sr. Stanton, isso não é algo que um crente da sabedoria faria. Os bispos e sacerdotes do Deus do conhecimento e da sabedoria tinham seu orgulho e raramente davam abraços de saudação. Mas, na verdade, além do grosseiro Império Fezac e do liberal Reino Intis, essa maneira de etiqueta era rara em outros países e regiões. Aconteceu apenas entre amigos muito familiares. Isengard deu 2 passos para trás e riu. Não, Sherlock. Nunca somos mesquinhos com respeito e amizade com amigos inteligentes. No meu coração, você é um dos 5 melhores detetives de Backlund. Eu gosto disso. Clean sorriu intimamente enquanto retorquiu em tom de brincadeira. Então você é um dos 3 principais detetives. Ser elogiado como tendo a verdadeira sabedoria por um crente da sequência 7 do Deus do Conhecimento e da Sabedoria foi realmente prazeroso. Desejo que você compartilhe os mesmos pensamentos que eu, Isengard respondeu habilmente e gentilmente. Então, ele o convidou para a sala e para o sofá. Ele se recostou em uma cadeira reclinável e pegou seu cachimbo. Com uma respiração profunda, ele exalou. Estou muito feliz que nada de ruim tenha acontecido com você. Você parece especialmente bem, tanto no corpo quanto na mente. Como foi? Desibay foi divertido? Clean já havia preparado uma desculpa enquanto sorria calmamente. Na verdade, eu não fui para Desibay. Acabei indo para Constante. E, eu já estive envolvido em alguns problemas em Backlund, então só consegui encontrar um lugar para me esconder. Sherlock Moriarty era um cavalheiro do Medceasir que tinha um leve sotaque. Foi uma escolha muito normal voltar para sua cidade natal depois de causar problemas. Constante era a capital de Medceasir. Eu sei, Isengard respondeu pesadamente. Ele não perguntou sobre o problema em que Sherlock se envolveu. Em vez disso, ele disse com um sorriso, resumindo, bem-vindo de volta a Backlund. Venha até mim se precisar de ajuda. Clean não fez cerimônia quando disse imediatamente, o objetivo da minha visita foi primeiro porque já faz um tempo desde a última vez que nos encontramos e, segundo, desejo que você possa vender minhas ações na Backlund Company no meu nome. E, todos os documentos estão em vigor, e não há necessidade de realizar quaisquer outros procedimentos. A fim de agir como um magnata misterioso e reembolsar a senhorita Backlund Company. Afinal, Sherlock Moriarty não conseguiu aparecer de maneira legítima por um longo período de tempo. Você realmente vai vendê-lo? Isengard acariciou seu cachimbo e disse, embora eu nunca tenha sido um homem de negócios, posso dizer que a bicicleta é um produto de grande valor e é algo que pode ser promovido em larga escala. Seu futuro comercial é como o recém-nascido sol, e ainda não atingiu seu limite. Você estará perdendo muito dinheiro vendendo agora. É por isso que um comprador estará muito disposto a aumentar significativamente o preço por causa desse valor esperado. Clean riu. Acredito que as pessoas que podem dizer o valor da moto e seu futuro não são minoria.
Iframis e Lepar definitivamente não estão dispostos a reduzir qualquer parte de suas participações nesta fase. Não deve haver problema em vender meu ações de 10% ao dobro ou 3 vezes o preço normal. Isengard, o preço das ações não é sobre o presente, mas sobre o seu futuro. Para ilustrar uma história sedutora para o comprador e investidor, e desenhar um belo futuro é muito necessário. Claro, o valor e o futuro da moto não exigem informações adicionais de minha parte. Qualquer pessoa com algum senso de negócios pode dizer. O único problema está na produção de borracha. Klein acrescentou silenciosamente. O preço das ações não é sobre o presente, mas sobre o seu futuro. Isengard repetiu suavemente as palavras de Klein, e depois de um momento suspirou sinceramente. Sherlock, talvez você devesse estar envolvido no mundo dos negócios. No entanto, sempre haverá muitos acidentes presentes. Atrever-se a correr riscos é equivalente a cavalheirismo nos negócios. Bem, admito que recentemente precisei urgentemente de grandes somas de dinheiro, respondeu Klein com um sorriso. Isengard pegou seu cachimbo enquanto dava uma tragada satisfatória. Você me convenceu. Contratarei especialmente um advogado e contador para confirmar o valor de mercado da Backlumbic Company. Em seguida, adicionarei uma estimativa dos lucros esperados e venderei os 10% de vocês. As taxas e impostos correspondentes serão deduzidos do montante recebido. Oh! Como devo entrar em contato com você? Parece que seu contrato de aluguel da casa na Minsk Street expirou. Klein obviamente não iria expor sua identidade atual, ele disse, tendo se preparado para isso. Você pode postar notícias no Tussock Times, Backlund Daily Tribune e outros jornais sobre a venda das ações para que mais pessoas saibam. Somente quando houver concorrência haveria melhores negociações de preços. Quando for vendido, você pode publicar um aviso para indicar que o negócio foi fechado e que outras consultas não serão atendidas. E quando eu vir esse aviso, irei visitá-lo. Isengard não era estranho quando se tratava de comunicação por meio de avisos publicados nos jornais. Ele acenou com a cabeça e disse, sem problemas. Claro, todas as despesas serão deduzidas da soma final recebida. Com seu objetivo principal alcançado, Klein levantou-se e estendeu a mão. Obrigado por sua ajuda, Isengard. Eu preciso ir. Podemos conversar no futuro. Isengard não o segurou enquanto mandava direto para fora da porta. Klein circulou até uma rua próxima e pegou uma carruagem para o Brave Arts Bar enquanto admirava a visão noturna do Brave Arts Bar na garoa. Ele planejava restabelecer todos os canais de notícias e recursos que Sherlock Moriarty costumava ter. Depois de entrar no bar barulhento, ele não se dirigiu ao balcão para pedir cerveja e fazer perguntas. Em vez disso, ele circulou ao redor do ringue de boxe em preparação para sair, para que pudesse esperar que a senhorita Sharon aparecesse na carruagem do lado de fora. Nesse momento, a porta de uma sala de bilhar se abriu com um rangido. Ian, com um casaco velho, saiu com jornais na mão. Seus olhos vermelhos fizeram uma varredura superficial quando de repente ele notou uma figura familiar. Ele abriu a boca, mas não disse o seu nome. Ele cumprimentou com agradável surpresa. Boa noite, senhor. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Por enquanto não. Só estou aqui para visitar um velho amigo. Klein sorriu calorosamente. Enquanto falava, notou que os papéis nas mãos de Ian eram Neusatse. Nele havia uma manchete impressionante, chocante. Aventureiro maluco virou fugitivo. Aventureiro louco. Klein intuitivamente acreditava que não tinha nada a ver com ele. Ian notou seu olhar e ergueu os jornais com um sorriso. Este é um dos raros relatórios atualizados do Neusatse porque as recompensas já apareceram em vários lugares. O aventureiro maluco, Germain Sparrow, conspirou para causar danos à cidade da generosidade e provou ser membro de um culto. Neste incidente, graças à Igreja das Tempestades e aos militares, ninguém de Bayon foi ferido. Mas o almirante do Sangue Senor, que estava envolvido no assunto, desapareceu como resultado. Suspeita-se que ele tenha sido morto por Germain Sparrow. Adivinha quanta recompensa eles estão oferecendo por Germain Sparrow? 50.000 libras. E cedeu do almirante de sangue e quase alcançou o do almirante, inferno. 50.000 libras. O coração de Klein se agitou. Ele acalmou as palpitações em seu coração ao responder com um sorriso. Infelizmente, poucas pessoas podem reivindicar tamanha recompensa. Apontou para a entrada do bar e disse, volto a te procurar quando tiver tempo. Tudo bem.
Ian não perguntou mais ao mencionar de passagem, o Sr. Whitdarvest é seu amigo? Aquele sujeito, Enlil, está finalmente disposto a sair de casa. Para aqueles crentes da lua primordial. Klein assentiu. Isso mesmo. Depois de dizer isso, ele se espremeu no meio da multidão e abriu a porta para sair do Brave Arts Bar. Depois de entrar em uma carruagem alugada, Klein olhou para fora, esperando a aparição da senhorita Sharon. Claro, ele não tinha certeza de que ela estava aqui. Meses se passaram. Então era bem possível que essa senhora e Marique tivessem trocado de ramo de atividade. Silenciosamente, a percepção espiritual de Klein foi acionada quando ele se virou para olhar pela janela. No vidro que refletia a visão noturna, uma jovem de gorro preto e vestido preto de estilo gótico apareceu claramente. Virando a cabeça, Klein viu a senhorita Sharon sentada à sua frente. Seu cabelo loiro claro, olhos azuis e expressão pálida não pareciam diferentes de antes. Boa noite. Klein, que não precisava mais atuar como Germain Sparrow, cumprimentou primeiro. Sharon levantou-se um pouco e fez uma mesura. Percebendo que ela poderia ter lido Neus Atsea, ele foi momentaneamente incapaz de encontrar um tópico para a conversa afiada. Ele limpou a garganta e disse diretamente, eu matei o senhor. Ok. Sharon assentiu levemente, indicando que ela estava ciente. Klein sorriu enquanto continuava. Se Marika ainda precisa da característica Beyonder de um Alright, ele pode esperar e preparar o dinheiro necessário. Assim que encontrar um substituto, venderei o senhor para ele. Sharon não perguntou o que significava substituição ao responder. Depois de ver essa notícia, ele está aguardando seu retorno. Muito bom. Klein riu. Ele estendeu a mão para o colarinho, tirou um colar de prata e disse, o item de sorte do senhor. Você deveria saber sobre isso, certo? Sharon respondeu concisamente enquanto esperava que Klein continuasse. Eu pretendo vender este ou frasco de veneno biológico. Você, ou pessoas do seu círculo, estariam interessados? Klein tomou a iniciativa de perguntar. Capítulo 735. Outra visita. Sharon ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer, vou ajudar a pedir. Isso significa que você precisa considerar isso. Isso mesmo. Os efeitos negativos de Scales-of-Luck deixam a pessoa hesitante. No entanto, Biological Poison Bottle é realmente compatível com o Alright? Se não fosse porque estou com pouco dinheiro, e como isso baixa a minha imunidade, fazendo-me facilmente adoecer, eu não estaria disposto a vendê-lo. É bastante eficaz em uma emboscada. Klein compreendeu vagamente as intenções de Sharon enquanto enfiava o colar de prata de volta no colarinho. Ele perguntou depois de pensar um pouco, qual o poder de um caminho de prisioneiro de alta sequência Beyonder faz com que todos os itens sem vida ao redor ataquem o alvo? Marionete. Sharon respondeu sucintamente. É o poder de uma marionete sequência 4. Transformando-se em uma marionete sem vida, para que sejam capazes de controlar todos os objetos sem vida em um determinado alcance. Avançando ainda mais, eles serão capazes de influenciar diretamente os itens místicos de um inimigo. Klein acenou com a cabeça em iluminação e perguntou, então, você conhece aquele semideus? Ele, imediatamente descreveu em detalhes a aparência do ancião que o atacou fora de Bion. Shanks, Sharon disse calmamente um nome. Na verdade, gostaria que você pudesse compartilhar mais comigo sobre ele. Klein conhecia o estilo da senhorita Sharon quando disse com um sorriso exasperado, então, você conhece Zatwin? Ele foi o mentor do líder da seita do naturismo na ilha de Oravi. O semideus que estava nos perseguindo, Sharon respondeu sem esconder nada ou emoções, como uma boneca. Foi ele que me fez sentir que as cadeiras, mesas e cortinas queriam me matar. Que coincidência. Porém, não foi combinado. Isso apenas prova que, como uma organização secreta, a Escola de Pensamento Rosa, com uma história de mais de 1000 anos, não tem tantos semideuses assim. Talvez tenha quase eu mesmo, número que a Ordem Aurora. O número de santos é cerca de 5, e o número de anjos e artefatos selados de grau 0 são cerca de 2 a 3. Claro, isso também ocorre porque eles foram suprimidos pelas 7 principais igrejas, reduzindo suas sedes a colônias. No auge de seus poderes, eles poderiam ter muito mais do que isso. Klein pensou e perguntou novamente, então, ele planejava descrever as características do braço, mas percebeu que não ousara olhá-lo diretamente. Sharon ouviu em silêncio enquanto seus olhos disparavam ao redor como se ganhassem vida.
Ela perguntou com uma voz clara, o que você encontrou? Um santo, um anjo, assim como o rei do mar, um semideus da ordem Aurora, um subproduto monstruoso da morte artificial do episcopado luminoso. Clem silenciosamente fez um comentário autodepreciativo ao dizer com um sorriso irônico, eu entrei no lado ruim com a árvore mãe do desejo, e sofri uma emboscada da escola de pensamento rosa. Felizmente, eu estava em Bion, permitindo que a Igreja das Tempestades e os militares do reino entrassem em ação. Também joguei fora um item corrompido com a aura do verdadeiro Criador, assim como algo relacionado ao episcopado luminoso. Resumindo, foi um caos, e aproveitei para fugir. Ele respondeu francamente, além de esconder a existência da senhorita mensageira e do senhor Azik. Quanto ao verdadeiro Criador, ele acreditava que a senhorita Sharon há muito sabia que ele não era afetado pelos delírios. Isso pode ser explicado por uma intervenção psicológica oportuna ou tratamento psíquico. Mãe Árvore do Desejo. Sharon, murmurou o nome enquanto raras convulsões emocionais lentamente apareciam em seus olhos. Clem não tinha as habilidades de interpretação de um espectador e era incapaz de dizer exatamente o que Sharon estava pensando. Ele só podia sentir que ela sentia um pouco de medo e ódio. Sharon rapidamente conteve sua reação anormal, voltando a ser uma boneca extremamente requintada. Ela olhou para Sherlock Moriarty e disse, você é muito sortudo e muito misterioso. Clem sorriu sem dizer uma palavra, nem mentindo nem explicando. Sharon não perguntou ao dizer, você pode ter conhecido sua. Ele é uma abominação nascida há 922 anos e afirma ser o filho do Deus acorrentado. Ele também é o atual líder da Escola Rosa do Pensamento. Sem chance. A Escola de Pensamento Rosa enviou seu líder, e um semideus para lidar comigo. Sou apenas uma mera sequência 5. Se não fosse pelo aviso de Orange Light Hilarion, eu poderia já ter sido capturado pela Rose Shoal of Told. Clem sentiu um arrepio percorrer suas costas novamente quando perguntou, abominação é o nome da sequência 2 ou sequência do caminho do prisioneiro? Provavelmente, Sharon não deu uma resposta afirmativa. Nesse momento, sem esperar pela resposta de Clem, ela disse, William State foi destruída. Clem ponderou que tipo de reação ele deveria ter quando a senhorita Sharon levantou o assunto. Então ele imediatamente franziu a testa. Por quem? Quando aconteceu? Os Nigtalks e o Machinery Mind. Cerca de 2 meses atrás. Sharon havia reunido claramente a inteligência correspondente. Clem assentiu solenemente e, depois de pensar profundamente, disse, talvez tenhamos negligenciado alguma coisa. Aquele espírito maligno não precisava de nós para resgatá-lo. Ele ainda estava controlando o Baronete Pond. Será que algo aconteceu com aquele cavalheiro, atraindo a atenção dos Nigtalks e Machinery Minds? Clem ofereceu um palpite cheio de meias-verdades sem a máxima confiança. Sharon assentiu. O Baronete Pond morreu durante uma de suas folias. É isso? Esse é o fim da linhagem final de Alistair Tudor? Clem pensou e disse, como está a situação com a William State no momento? Alguns arranha-céus estão sendo construídos, Sharon descreveu sem muita expressão. As pessoas monitoravam em segredo no início, mas a vigilância diminuiu com o tempo, diminuindo para 0 no início do mês passado. Clem ponderou por alguns segundos e disse, você disse para explorá-lo? Os olhos de Sharon varreram seu rosto. Não. Esta é ela se lembrando do nosso acordo não escrito, para explorá-lo juntos porque o encontramos juntos. Que senhora de coração nobre. A facção da temperança da Rose Shoal of Talk é infinitamente melhor do que a facção da indulgência. Clem sondou. Vamos agora. Tudo bem, Sharon expressou sucintamente sua posição. Clem imediatamente instruiu o motorista da carruagem e ele mudou o destino para William State, no cruzamento da Westborough com Empressborough. Ao longo do caminho, ele mencionou casualmente o que ouviu e viu no mar, bem como as experiências que não envolveram seus segredos. Embora Sharon não respondesse, ela ouviu, atentamente, aparentemente interessada. Isso fez Clem se lembrar da época em que a conheceu como senhorita guarda-costas. Ela se sentou na ilusória cadeira de espaldar alto no vidro da janela Oriel. Sua mão direita segurou sua bochecha enquanto ela ouvia seriamente a conversa dele com o Ian. Ela tinha um grande potencial para ser uma espectadora. A carruagem passou pelas ruas silenciosas na garoa antes de finalmente chegar perto da William State. Sem se aproximar da área, Clem e Sharon descobriram que a área havia se tornado um enorme canteiro de obras.
Depois de circular para a região que correspondia às ruínas subterrâneas, eles ficaram atrás de uma enorme árvore com uma copa exuberante. Clay disse a Sharon, que não estava encharcada pela chuva, apesar de não segurar um guarda-chuva: "Vamos descer." Conforme a chuva caía, eles passaram pelo cabelo e pelo corpo loiro de Sharon antes de atingir o chão. "Tudo bem." Sharon não perguntou como Sherlock Moriarty planejava ir com ela. Clay enfiou a mão no bolso e facilmente removeu a parede da espiritualidade e abriu a cigarreira de ferro. Ao lado dele, uma figura apareceu de repente. Não era outro senão o almirante do Blood-Senor, que usava um casaco vermelho escuro e um velho chapéu triangular. "Ele vai descer no meu lugar", disse Clay com um sorriso. Imediatamente depois disso, ele controlou sua marionete de maneira composta. O Senhor imediatamente pressionou a mão no peito e se curvou para Sharon. "Boa noite. Estou honrado em trabalhar com você." Sharon passou a olhar por Clay e Senhor e, sem dizer uma palavra, seu corpo afundou no solo. A senhorita Sharon parece detestar o Senhor bastante significativamente. Clay curvou os lábios e fez o almirante de sangue rapidamente se transformar em um orite e afundar. Quanto a ele, apoiou-se em uma árvore, semicerrando os olhos enquanto controlava seriamente a marionete. Não havia ninguém ao seu redor, a garoa era leve e as luzes da rua eram fracas. Lentamente, Clay encontrou a sensação de ser um marionete. Sua visão e a visão do Senhor se sobrepuseram quando ele viu o solo marrom escuro, verme se contorcendo e itens diversos entre as rochas. Ao passarem por camadas de obstáculos, chegaram à região onde antes ficava a ruína. O teto da cúpula desabou e as colunas de pedra quebraram. A área estava cheia de terra e entulho, não parecendo nada com o que era antes. Tal cena fez Clay acreditar que as estátuas humanoides das 6 divindades haviam sido completamente destruídas. Para sua alegria, a localização deles era relativamente perto da sala que selava um espírito maligno. Isso significava que ele não precisava se preocupar que qualquer exploração subsequente cederia o alcance de 100 metros para o controle de sua marionete. Em meio ao cheiro de terra e podridão, eles logo entraram na sala anteriormente ameaçadora. No entanto, entre os escombros e o solo, havia apenas alguns sinais de ossos esmagados e roupas podres. O ouro escuro e a luz azul profunda de antes haviam desaparecido. As características do Beyonder foram retiradas pelos Nigtalks e Machinery Vimind. A expressão de Senhor se contraiu ao refletir perfeitamente o humor de Clay. Sharon virou-se no ambiente escuro e sólido e balançou a cabeça gentilmente. "Eles não mandaram ninguém entrar. Não há vestígios de criaturas vivas aqui." "Isso mesmo. Se uma pessoa viva tivesse entrado e saído desta sala no último meio ano, um orite deveria ser capaz de senti-la. Além disso, as estátuas das divindades obviamente não podem ser vistas pelos Nigtalks e Machinery e Vimind. De onde vieram aquelas características do Beyonder?" Enquanto Clay franzia a testa, Senhor teve uma reação semelhante. Será que o espírito maligno não foi completamente destruído? Há muito tempo escapou? Clay pensou nisso quando de repente chegou a uma conclusão alarmante. Ele segurou suas emoções e fez Senhor passar pelo solo e a sala cheia de entulho com Sharon, e eles chegaram ao local onde a porta ensanguentada ficava anteriormente. E naquele momento, apenas algumas lascas provavam que existia antes. Depois de avançar alguns metros, os dois realmente entraram na sala onde o espírito maligno estava selado. Também havia sido destruído e enterrado. Clay usou o corpo e os olhos do Senhor para procurar pistas enquanto voava. Deve haver uma cadeira preta de encosto alto aqui. Sharon parou e apontou para as lascas acima de 2 rochas. Clay lembrou-se instantaneamente da cena que vira certa vez no sonho. O jovem suspeito de ser Medici estava sentado em uma cadeira de espaldar alto, com a cabeça baixa como se estivesse morto. Sharon não parou. Ela continuou avançando no solo compactado em busca de qualquer vestígio. De repente, ela falou novamente. Deve haver um, aqui. Outro. Uma segunda cadeira preta de encosto alto. Clay flutuou surpreso. Capítulo 736. Terceira cadeira Sinor, em sua forma Aurite, passou pelo solo espesso e pelas rochas sob o controle de Clay, chegando ao lado de Sharon. Ele viu um apoio de braço danificado que tinha padrões assimétricos enterrados lá, parecendo bastante semelhantes, mas também diferentes das lascas que descobriram momentos atrás. O apoio de braço não era de cor preta pura. Seus padrões exalavam uma cor vermelha escura, como se fosse uma interseção de ferro e sangue.
Relembrando a cena de seu pesadelo, Klein determinou que esta não era a cadeira de espaldar alto que a entidade suspeitava ser de Medici. Esta foi a segunda cadeira. A sala que se locou o espírito maligno tinha pelo menos 2 cadeiras de espaldar alto. Klein e Charon não disseram uma palavra enquanto circulavam em direções diferentes para procurar outras pistas. Em pouco tempo, eles descobriram a evidência de uma terceira cadeira de encosto alto. Era a perna de uma cadeira, principalmente de cor vermelha escura com padrões pretos puros. Era completamente diferente dos outros 2 tipos de farpas. Talvez seja um problema causado pelo traço assimétrico da quarta época. Klein conhecia o estilo de Charon, oferecendo-se para falar e dizendo algo que nem ele conseguia acreditar. No pesadelo que resultou da influência do espírito maligno, as cores das cadeiras de espaldar alto eram, no mínimo, uniformes. Charon balançou a cabeça ligeiramente. 3 tem uma sensação mais ritualística. Ela estava sugerindo que as vítimas inocentes do imperador de sangue ali Statudor não eram apenas uma pessoa naquela época. Talvez um ritual tenha sido realizado na sala que se locou o espírito maligno. Klein ficou surpreso com o que ouviu quando uma cena passou por sua mente. Em uma sala espaçosa e escura, 3 cadeiras de espaldar alto de diferentes estilos foram colocadas em torno de um determinado ponto no centro. E sentada em cada cadeira estava uma criatura humanoide ofegante com a cabeça caída. Entre eles estão Rangel Medici. A cena ficou mais clara quando Klein instantaneamente conectou 2 assuntos adicionais. Os principais ingredientes da poção do Imperador Negro da sequência 0 são a singularidade e 2 características de Beyonder da sequência 1, excluindo a própria característica de Beyonder. O Imperador de sangue ali Statudor aparentemente saltou com força da sequência 1 do Príncipe da Abolição do Caminho do Imperador Negro para a sequência 0 do Sacerdote Vermelho, que não era um caminho vizinho. Como resultado, ele se tornou um verdadeiro deus meio louco. Enquanto seus pensamentos zumbiam, Klein rapidamente teve uma teoria. Esta sala já realizou um ritual de avanço de sequência 0 necessário para um verdadeiro deus. Claro, de acordo com o complicado ritual necessário para um imperador negro, isso era apenas parte do requisito. O caminho que representava a guerra exigia claramente que todo o continente estivesse no caos e em guerra para igualar em escala. E o Imperador de sangue ali Statudor não tem a característica correspondente do Beyonder da sequência 1, então sua poção do Sacerdote Vermelho requer 3 anjos da sequência 1 ou artefatos selados para fornecer a ele as características do Beyonder. Acontece que há 3 cadeiras de encosto alto aqui. Sim, o espírito maligno suspeito de ser o rei Rangel Medici disse que para ajudá-lo a escapar de seu celo, deve-se encontrar descendentes diretos da família Sauron, em Orni Medici. E então extrair 10 ml de sangue e misturá-los com água benta. Sauron e Enyorn exercem o caminho do caçador e também são famílias de anjos do caminho do sacerdote vermelho Beyonder. Eles existem desde a quarta época até hoje. Um deles já desapareceu, capaz apenas de controlar a rede de espionagem e uma facção militar em Tis, enquanto o outro continua sendo a família real de Fezak. Pensamentos passaram pela mente de Klein quando ele teve uma nova crença sobre o que havia acontecido no sala, bem como a verdadeira identidade do espírito maligno. Nas outras 2 cadeiras de espaldar alto sentavam-se os ancestrais das famílias Sauron e Enyorn, anjos da sequência 1. Juntamente com o Arangel Medici, que muito provavelmente possuía a singularidade do caminho, todos os principais ingredientes da poção do sacerdote vermelho foram reunidos. E é muito provável que esse espírito maligno não seja o puro rei Rangel Medici. Pode incluir a psique remanescente e o ódio dos ancestrais da família Sauron e Enyorn. Cara, este lugar uma vez sacrificou 3 anjos da sequência 1. Antes de eles morrerem, suas maldições e o próprio ritual deixaram efeitos, tornando esta sala enormemente horrível, além de selá-la. Felizmente, relatei isso às igrejas com antecedência para deixá-los lidar com isso. Caso contrário, poderíamos ter morrido ao que se confiássemos em nós mesmos. Seria o mesmo se a senhorita Charon e eu avançássemos para a sequência 4. Nós nos tornaríamos alimento para o espírito maligno. Klein sentiu uma sensação de medo e alegria. Enquanto isso, ele começou a entender o motivo pelo qual a carta do sacerdote vermelho havia caído nas mãos do espírito maligno. Afinal, os ex-membros do mais alto escalão de um caminho foram enterrados aqui nesta ruína subterrânea. A convergência das características do Beyonder atrairia naturalmente os Beyonders do mesmo caminho sem nenhum desvio. Além disso, como Roseli disse uma vez,
O que quer que se separe definitivamente convergirá e o que convergir definitivamente se separará. Depois que o imperador de sangue Alista Tudor pereceu, a verdadeira característica de Deus que ele possuía, que é a característica da sequência zero, provavelmente se dividirá em 4 partes. Um deles é a unicidade, tem o conceito abstrato, enquanto os 3 restantes são 3 conjuntos de características do Beyonder da sequência 1. Se não fosse por isso, o caminho do Beyonder correspondente não teria mais sequência 1S quando alguém se torna um Deus. Poderia uma ou duas dessas características do Beyonder da sequência 1 serem atraídas, entrando na sala selada. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais a carta da blasfêmia foi atraída. Quanto mais Klein pensava, mais ele sentia que havia subestimado o espírito maligno. Eles vivem até serem anjos que avançaram de conspiradores. De pé sob a árvore, Klein controlou Senor para dizer, talvez seja realmente um ritual. Está relacionado ao imperador de sangue Alista Tudor. A escala e o nível envolvidos devem ser ótimos. Sharon acrescentou depois de ouvir silenciosamente, Sauron, Enyorn, Medici. A senhorita Sharon também está suspeitando se as 3 cadeiras de espaldar alto pertenceram a diferentes anjos pelos detalhes solicitados pelo espírito maligno. Klein pensou por um momento e divulgou algo através do Senhor. O imperador de sangue Alista Tudor é provavelmente um verdadeiro deus do caminho do caçador. A carta da blasfêmia é representada pelo sacerdote, o vermelho. Sharon permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se tivesse chegado a uma conclusão sobre certos assuntos ao dizer, esse cartão se foi. Ela estava se referindo à carta do sacerdote vermelho que o espírito maligno havia mostrado anteriormente. Talvez aquele espírito maligno tenha escapado há muito tempo antes que os Nigtalks e o Machinery Vimin destruíssem este lugar. Klein compartilhou sua teoria. E tirou todas as características do Beyonder e aquela carta do sacerdote vermelho. Sharon examinou silenciosamente a área e disse, é muito astuto. Não deixaria para trás nenhuma pista óbvia. Isso mesmo. As características do Beyonder fora da sala selada claramente não estão na sequência 4. Para um espírito maligno que já foi um rei dos anjos, eles não têm nenhum fascínio. Da mesma forma para o cartão rei este. Pode-se entender que ele tirou as coisas da sala, mas por que não deixou nada? É como dizer aos outros algo como eu enganei você. Já consegui escapar. Pegue-me se puder. Espere, talvez seja exatamente isso que ele deseja transmitir. Como Klein pensou, de repente ele achou divertido fazer Senor falar. Não. Ser astuto não significa, necessariamente não deixar pistas. A sequência 8 do caminho inteiro é provocar. Naquele momento, o anjo vermelho que surgiu em sua mente tinha a imagem de Anderson ou sobre ele. Sharon ouviu em silêncio enquanto abria um pouco a boca, mas não disse uma palavra. Da mesma forma, Klein ficou sem palavras. Ele sentiu que os Beyonders do caminho inteiro realmente tinham um estilo cristalino. Em comparação, a ruiva Helene não se parecia em nada com alguém da família Sauron. No entanto, ela era bastante talentosa em provocar a doença do vice-almirante. Sim, naquela época, os membros da família Sauron também enfureceram Roselle terrivelmente. Klein exalou silenciosamente enquanto satirizava. O clima de silêncio logo foi quebrado por Klein. Senor olhou em volta e disse uma piada. Talvez seja por isso que eles foram capturados e trazidos aqui. Quem estava ajudando Alista Tudor? A figura translúcida de Sharon perguntou, mas ela não parecia ansiosa pela resposta. Talvez sejam as 6 divindades. Klein lembrou-se das estátuas das 6 divindades no corredor. No entanto, ele tinha dúvidas. No entanto, as 7 divindades apoiaram o Império Transoeste. As famílias, Sauron e Enyorn eram poderosos aristocratas do Império. Claro, não se pode descartar que eles primeiro apoiaram Tudor e depois tiveram uma briga depois que ele enlouqueceu. Se não são as 6 divindades, isso significa que existem outras divindades apoiando Alista Tudor. Quem seria? Klein pensou em silêncio. Sharon não ficou mais tempo enquanto flutuava até a superfície, voltando para a árvore. Klein guardou o Senor Surite, permitindo que ele entrasse na moeda de ouro dentro da cigarreira de ferro. Então, ele perguntou de passagem, na verdade, eu sempre fui curioso. De onde vêm os poderes dos puros espíritos malignos e fantasmas que não têm características de Beyonder? O mundo espiritual, Sharon respondeu simplesmente. A conservação das características do Beyonder, mas a fonte dos poderes do Beyonder não é necessariamente a mesma.
Sim, talvez o próprio mundo espiritual seja o produto de algumas características do Beyonder. Cleen assentiu e olhou para o solo sob seus pés. Vou continuar investigando o paradeiro do espírito maligno. Vou informá-lo se eu ver alguma coisa. Ele planejava perguntar a Rhodes mais tarde. Com isso dito, ele pegou uma caneta e papel, rabiscou o método para convocar seu mensageiro e o entregou. Você pode me escrever se houver alguma coisa. Sharon recebeu o pedaço de papel e olhou seriamente. Estarei no Brave Arts Bar. As cartas podem ser enviadas para Guard Street, 126, Hillstoneborough. Endereços para Madame Marion. Tudo bem. Cleen enfiou a caneta no bolso. Na frente de Sharon, ele usou uma adaga ritualística para criar uma parede de espiritualidade e selou novamente a cigarreira de ferro. Em seguida, ele atravessou a rua para parar uma carruagem como um cavalheiro, mandando Sharon de volta para a área da ponte Backlund. Depois de fazer isso, ele voltou para o hotel sofisticado em Hillstoneborough. No meio do caminho, ele mudou de aparência e trocou de carruagem. Bion. Dentro do bar de algas, Danites, que havia passado algum tempo à deriva no mar, mais uma vez voltou para a cidade da generosidade. Ele planejava ajudar a resistência a lidar com alguns assuntos. Ele apertou o boné, sentou-se no canto do balcão do bar e se preparou para ouvir primeiro as notícias recentes. Ele não queria se tornar uma recompensa generosa devido à inteligência prematura ou imprecisa. Neste momento, Ellie ouviu um aventureiro ao lado dele dizer ao seu companheiro: Ei, você acha que Germain Sparrow conseguirá alguém para reivindicar a recompensa do almirante de sangue em seu nome? Ah? Danites subconscientemente olhou para cima, olhando para o orador com um olhar vazio e confuso. Capítulo 737. Aparência oficial. Porque o louco, Germain Sparrow, precisa encontrar alguém para reivindicar a recompensa do almirante de sangue em seu nome. Isso não está certo. Porque ele seria capaz de reivindicar a recompensa. Danites de repente saiu de sua confusão e entendeu o cerne da questão. Ele imediatamente abaixou a cabeça para evitar expor seu choque e confusão. Os aventureiros ao lado dele continuaram a conversa. Como isso seria possível? Ninguém ousaria reivindicá-lo em seu nome. Isso mesmo. Menos que eles desejem suportar a ira da Igreja das Tempestades ou vender Germain Sparrow. 42.000 libras. Se eu puder receber essa quantia em dinheiro, irei imediatamente para Backlund para ser um magnata. Você não estaria se divertindo no Teatro Vermelho por meio ano primeiro. Talvez Germain Sparrow possa reivindicá-lo de Intis, Fezak ou Fenapoter. Embora não chegue a 42.000 libras, definitivamente não é uma quantia baixa. Enquanto os aventureiros conversavam, eles começaram a imaginar suas vidas depois de obter 42.000 libras. Eles até tiveram um conflito de opiniões e começaram a discutir com os rostos corados. De jeito nenhum. Eles estão insinuando que Germain acabou com o almirante de sangue? Não, embora aquele louco sempre tivesse a intenção de fazê-lo, falta-lhe o apoio necessário de que necessita. Ele precisa trabalhar com o capitão Anderson Wood. Danites levantou-se, baixou o boné e manteve a cabeça baixa. Ele correu para as salas de bilhar e jogos de cartas onde havia jornais colocados ali. Assim que ele saiu, os poucos aventureiros de antes olharam para suas costas e falaram em voz baixa. Você o reconhece? É óbvio que algo está errado com a forma como ele estava agindo de forma tão suspeita. Não dei uma boa olhada, mas acho que ele é um pirata que está aqui para coletar informações. Vamos. Um aventureiro gesticulou, cortando a mão em sua garganta. Talvez seja alguém que não podemos ofender. Vamos esperar para ver. Outro aventureiro interrompeu as ações de seu companheiro. Danites entrou em uma sala de bilhar vazia, chegou a um canto e pegou uma pilha de jornais. Ele rapidamente os folheou e, lentamente, sua expressão se contorceu. O que aquele louco fez? Ele realmente acabou com o almirante de sangue? Faz apenas alguns meses e sua força aumentou para tal nível. Além disso, os jornais nem sequer mencionaram Anderson Wood. Danites ficou alarmado e agradecido por ter escolhido sabiamente se submeter na frente de Germain Sparrow. Caso contrário, as pessoas teriam visto há muito tempo a notícia de que ele estava sendo caçado em troca de uma recompensa em dinheiro. Não. Naquela época, minha morte não teria sido publicada. Cara, Germain Sparrow é realmente um membro de uma seita. Como ele pensou, Danites de repente congelou como uma estátua. Isso porque ele era aparentemente, provavelmente,
provavelmente um membro daquele culto. A igreja e os militares costumam exagerar. Sim, é uma organização secreta, não uma seita. Danitz se consolou antes de ter a sensação de que a organização que apoiava Germain Sparrow era surpreendentemente misteriosa e anormalmente poderosa. A caçada bem-sucedida de Senor, um dos 7 almirantes piratas, era uma evidência. Ufa! Danitz exalou enquanto elogiava apreensivamente o louco por dentro, expressando seu desejo de levar os assuntos a sério. Em um pequeno prédio perto do gabinete do governador-geral, Eland e Oskent saíram. Finalmente acabou. Eland suspirou enquanto usava seu chapéu de capitão. Oskent esfregou o nariz de conhaque vermelho e acrescentou com um suspiro, isso mesmo. Eles foram interrogados enquanto estavam separados por 2 dias inteiros por causa de Germain Sparrow. Eles se depararam com interrogadores que eram os melhores em tais assuntos. Felizmente, Eland nunca escondeu nada desde o início. Ele havia relatado a seus superiores que Germain Sparrow era de origem desconhecida, mas que era amigo dos militares. Não tinha nada a ver com ele, pois a decisão de fazer desse aventureiro maluco um informante enquanto investigava seu passado foi tomada pelos superiores. Quanto a Oskent, não houve nenhum problema. Ele seguiu o protocolo regular ao reivindicar a recompensa por Germain Sparrow. Enquanto caminhavam lentamente em direção à entrada no meio do jardim, Eland disse com um suspiro, quem diria que Germain Sparrow era tão louco e poderoso? De acordo com as poucas informações que eles sabiam, acabar com o almirante de sangue era apenas um dos assuntos mais comuns e triviais que Germain Sparrow havia feito naquele dia. E tal louco tinha feito a escolha de entrar no perigoso Banshee para salvar alguns passageiros e tripulantes que apenas expressaram sua amizade a ele. Eland soube mais tarde que os perigos que espreitam em Banshee cederam em muito sua imaginação. A Igreja das Tempestades destruiu diretamente todo o lugar. Se eu tivesse dito aos interrogadores que Germain Sparrow tem um coração gentil, eles definitivamente pensariam que estou mentindo. Os humanos são realmente uma massa de contradições. Eland silenciosamente balançou a cabeça. Depois de ouvir a observação comovente de Eland, Oskent respondeu com um sorriso irônico. Naquela época, pensei que você tivesse me apresentado um aventureiro relativamente forte. Mas no final, ele até acabou com o almirante de sangue. Droga! Eu até acho que ele tem a força para se tornar o 5º rei. Você não duvidaria do que eu digo se olhasse para a floresta e aquelas montanhas próximas. Aquele lugar, é como... Eland olhou para Oskent e terminou a frase por ele, é como se tivesse sido destruído pelas defesas costeiras mais de 100 vezes. Isso mesmo. Oskent concordou com a descrição de Eland. A essa altura, os dois já haviam saído pela entrada principal. Eland olhou para o céu noturno com estrelas cintilantes e a lua carmesim escura. Depois de alguns segundos de silêncio, ajeitou o colarinho e disse, vamos torcer para que ele não volte mais ao mar. Espinafre. Rua Esfera 6. Vestido com roupas de criança, Denton correu até o escritório disse a irmã mais velha que estava praticando seu desenho. Dona D. Dizem que o tio Sparrow é um cara mau, um cultista e um assassino. E eles até me mostraram os jornais. Dona virou a cabeça enquanto franzia o nariz. Sem chance. Tio Sparrow é um aventureiro justo, corajoso e gentil. Nós vimos isso com nossos próprios olhos. Estes são definitivamente mais confiáveis do que os jornais. Ela hesitou por um momento antes de dizer com eloquência, embora ele tivesse uma aparência muito assustadora e feia, era o preço por seus sonhos e o poder de proteger. Denton, lembre-se, os jornais geralmente gostam de fabricar conteúdo com base em rumores ou boato. Sim. Denton assentiu pesadamente. Eu já os amaldiçoei. Dona elogiou seu irmão e subconscientemente olhou para fora. Ela viu que as lâmpadas da rua haviam lançado sua luz em seu jardim. Foi tranquilo, sereno e gentil. Ilstonborog, dentro de uma pousada de alta classe. Klein dobrou um lenço branco e colocou no bolso esquerdo do paletó, e ergueu a mão para pegar a meia cartola. Hoje foi o dia do misterioso magnata, Wayne Dantes, aparecer oficialmente em público. Ele não esperou pela venda das ações da empresa de bicicletas ou dos itens místicos e planejou primeiro usar as 2.962 libras restantes para cobrir suas despesas iniciais. Isso era suficiente, pois equivalia a 6 a 7 anos de renda de uma família de classe média alta. A Rhodes não entrou no meu sonho ontem à noite? Isso significa que ele é incapaz de sentir meu retorno a Backlund sem nenhum contato próximo.
Isso é uma coisa boa. Sim, vou contatá-lo com o transceptor de rádio esta noite para perguntar sobre o espírito maligno. Não precisarei passar por esse aborrecimento no futuro, Klein murmurou interiormente enquanto segurava sua bengala e saía do hotel. Naquele momento, o sol brilhava através da névoa fina, exaltando o humor dos pedestres. Klein subiu em uma carruagem e foi direto para a Associação de Assistência aos Servidores Familiares da cidade de Sherwoodborough, no número 9 da Canilowell Street. Ele planejava contratar um mordomo experiente e fazer com que ele organizasse os criados necessários para uma vila. Na Associação Municipal de Atendimento ao Servidor Familiar, Bailin encerrou uma conversa com um colega que veio falar com ela. Ela baixou a cabeça para limpar as 2 gotas de chá preto em seu vestido cor de folha de lótus. Nesse momento, ela ouviu uma voz suave e pesada que o tempo havia deixado sua marca. Bom dia, senhora. Bailin olhou apressadamente para cima e para a recepção. Ela viu um senhor na casa dos 40 anos, vestindo um fraque de seda e carregando uma bengala incrustada de ouro. Além dos 3 botões de suas roupas, havia uma corrente dourada que se estendia até o bolso. Este cavalheiro tinha um par de olhos azuis profundos e era bonito. Mesmo as minúsculas manchas brancas na lateral de seu cabelo aumentavam o ar que ele exalava. Apenas um sorriso dele fez Bailin sentir suas bochechas esquentarem. Senhor, quantos eu sou útil? Ah, certo. Como posso me dirigir a você? Bailin rapidamente se levantou e disse. Bailin Dantes, Klein respondeu calorosamente com um sorriso. Eu gostaria de contratar um mordomo, um bom. Senhor Dantes, por favor, espere um momento. Sente-se. Bailin rapidamente levou Klein para a área de hóspedes, e ela estendeu a mão para apontar para um sofá de tecido. Klein manteve um sorriso sem apressá-lo ou importuná-la. Ele sentou-se com muita paciência e esperou que a equipe lhe fornecesse uma lista de nomes dos mordomos. Que cavalheiro! Oh, não, esqueci-me de lhe perguntar quais os requisitos que ele tem. Bailin levantou a mão para tocar suas bochechas e disse, Senhor Dantes, que tipo de mordomos o senhor está procurando? Klein já estava preparado quando respondeu com uma voz suave, é melhor se eles já serviram em uma família nobre antes. Isso ajudou Dantes a ampliar seu círculo social. Bailin gradualmente compreendeu seu conhecimento profissional ao dizer em detalhes, esses mordomos são raros. Como você sabe, os nobres raramente trocam seus mordomos, a menos que sejam incapazes de fornecer um serviço eficaz. Além disso, mesmo que não sejam capazes de ser um mordomo, eles são capazes de preencher outras posições em uma família nobre. Além disso, os ricos muitas vezes têm um desejo considerável por tais mordomos estão dispostos a oferecer salários com um prêmio. Senhor Dantes, nós temos o tipo que você procura, mas seus salários anuais são superiores a 100 libras. Isso faz com que o salário semanal seja de cerca de 2 libras ou mais. O salário anual de um mordomo comum é de 40 a 80 libras, que é de 15 soli 1 libra e 10 soli por semana. Isso parece estar no nível do salário de um trabalhador técnico, mas o mestre fornecerá quarto, comida, roupas, carvão e outras necessidades. Um mordomo praticamente não gasta nada. Um salário anual de 100 libras ou mais é muito caro. Klein rapidamente fez as contas ao responder como se não desse muita importância. Sem problema. São bons mordomos. Capítulo 738. A vida de um magnata. Por favor, espere um momento. Você gostaria de café ou chá? Bailin perguntou calorosamente. Klein riu e respondeu, eu gostava de café quando era mais jovem, do tipo rico e perfumado, mas agora prefiro chá preto. Eu também prefiro chá preto. Então, uma xícara de chá preto marquês? Bailin sugeriu com um sorriso. O café e o chá fornecidos aos hóspedes da Associação de Assistência ao Servidor Familiar da cidade eram de qualidade comum, variando de baixa a média qualidade. O chá preto marquês era o chá que Bailin trouxera de casa para seu próprio prazer. Klein não era um simplório e era ótimo em observar. Assim que entrasse pela porta, ele absorveria tudo ao seu redor sem que ninguém percebesse. Ele descobriu que o recipiente de café e chá colocado na vitrine era muito comum e acreditou que definitivamente faltava qualidade. Portanto, ele acreditava que o chá preto marquês provavelmente era reservado pela associação para VIPs, ou pertencia à senhora antes dele. Independentemente disso, expressou quão sincera ela era. Ele não a expôs enquanto sorria. Obrigado, você me deixa incapaz de rejeitar sua sugestão.
Como posso me dirigir a você, senhora? Bailin, apenas me chame de Bailin, disse Bailin com um sorriso que parecia uma flor desabrochando. Ela imediatamente entrou rapidamente e selecionou candidatos adequados de seu colega. Então, ela voltou ao balcão da recepção, pegou uma lata e preparou com habilidade uma xícara de chá preto. Suspiro, com um rosto bonito e uma boa disposição enquanto estou vestido de uma forma que fala muito sobre o meu status, ainda posso sentir a simpatia de uma linda garota mesmo sendo de meia idade. Klein estava tendo tal uma experiência pela primeira vez, pois ele não pôde deixar de suspirar. Isso o fez entender ainda mais a importância do princípio sem rosto de, em última análise, ser você mesmo. Se ele não tivesse isso em mente e se perdesse nos benefícios trazidos por sua aparência, ele continuaria mantendo a aparência correspondente, resultando no esquecimento ou mesmo na rejeição de seu antigo eu, e ele gradualmente perderia sua identidade. Logo, Bailin carregava uma xícara de chá de porcelana com borda de ouro branco e a colocou na frente de Bailin Dantes. Ela disse com um sorriso, ainda precisa de algum tempo para esfriar. Klein olhou para a xícara e disse meio brincando, perfeito, isso me dá tempo para ajustar meu humor para enfrentar mais formalmente esta xícara de chá preto. Seus elogios e gratidão fizeram Bailin se sentir ainda melhor. Ela o achou um verdadeiro cavalheiro, alguém que sabia o que fazer com as palavras. Ele definitivamente não acredita no Senhor das Tempestades. Bailin penteou seu cabelo castanho levemente encaracolado e ela voltou para a sala para apressar seu colega. Em pouco tempo, ela se aproximou com uma pilha de documentos e sentou-se num lugar ao lado dele. Após a exibição, temos 3 mordomos adequados. Vou apresentá-los brevemente a você. A primeira pessoa é o Sr. Asnia, de 55 anos. Ele já serviu ao Visconde de Yorkville, mas depois que esse Visconde teve um investimento fracassado em uma perspectiva de mineração, sua família caiu em uma situação financeira particular e ele teve que vender suas terras e feudos enquanto encerrava muitos de seus empregados. Na última década, ele foi contratado por 2 magnatas e contribuiu significativamente para a administração de suas famílias. Enquanto ela falava, os olhos castanhos de Bailin brilhavam como 2 estrelas escondidas neles. Ela exalava as vibrações únicas de uma adolescente. Klein assentiu levemente e disse, então por que ele deixou os 2 magnatas? Bailin respondeu com um sorriso, o primeiro magnata investiu muito em Astbalon e toda a sua família se mudou para lá. O Sr. Asnia não estava disposto a deixar Backlund, então ele se ofereceu para renunciar. A saúde do segundo magnata não é muito boa, e entregou os negócios da família ao filho, que tem um mordomo em quem confia mais. O Sr. Asnia acredita na deusa da noite eterna e suas inclinações políticas são para o Partido Conservador. Ele espera um salário anual de 130 libras. Que a Deus o abençoe. Klein bateu 4 pontos no sentido horário em seu peito, formando o sinal da lua carmesim. Os olhos de Bailin se iluminaram quando ela perguntou, Sr. Dantes, você acredita na deusa? Claro. Klein assentiu, com um sorriso, sem dar mais explicações. Não é à toa que ele é tão gentil. Bailin elogiou internamente enquanto continuava apresentando. Sr. Rebache, 48 anos. Ele já serviu a família Negan e foi o vice-mordomo por um longo período de tempo, bem como um assistente do mordomo. Mais tarde, após uma transação, ele se tornou o mordomo do Barão Sindras. Pouco depois que o Duque Negan foi assassinado, o Sr. Rebache, cujo contrato chegou ao fim, não recebeu um novo contrato do Barão, então ele não teve escolha a não ser procurar nossa ajuda. Ele não acredita muito no Senhor das Tempestades e sua personalidade não tem problemas. Sua inclinação política é para o Partido Conservador. Ele espera um salário anual de 120 libras. Klein ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando como resposta, mas não interrompeu a descrição de Bailin. Bailin folheou os documentos, deu algumas olhadas e falou novamente. A terceira pessoa é o Sr. Walter, de 42 anos. Ele era administrador de terras e mordomo assistente na casa do Visconde Conrad. Devido a certos assuntos, ele teve um conflito com o mordomo e optou por sair. Ele espera um salário anual de 115 libras. Ele é um crente da deusa da noite eterna, e sua inclinação política é com o novo partido. O novo governador-geral da ilha de Oravia é membro da família do Visconde Conrad. Esta família jura lealdade à família real. A informação relevante passou rapidamente pela mente de Klein.
Após a apresentação, Bailin entregou a pilha de documentos. Senhor Dantes, quem deseja escolher? Klein ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer com um sorriso, vamos fazer isso. Deixe os três virem para onde eu moro amanhã às 9 horas. Eu os encontrarei e baterei um papo com eles para tomar a decisão final. Ele sabia que tais associações não forneciam hospedagem e eram apenas uma agência. Mesmo que fizesse a escolha ali mesmo, ainda teria que esperar até a tarde ou amanhã para ver seu mordomo. Portanto, ele decidiu fazer uma pequena entrevista para selecionar a pessoa que melhor correspondia às suas intenções. Sem problemas, disse Bailin com um sorriso. Posso saber seu endereço? Klein tomou um gole do chá preto, pegou uma caneta e um papel da mesa e anotou a localização e o nome do hotel em que estava hospedado. Você acabou de vir para Backlund? Bailin deixou escapar uma pergunta quando a viu. Só então ela percebeu que a pele do Sr. Bailin Dantes estava um pouco mais escura do que o normal. Era levemente cor de bronze, aparentemente resultado do bronzeamento. Deu-lhe um sabor bastante robusto. Sim, ele não tem sotaque de Backlund. Bailin lentamente relembrou mais detalhes. Klein sorriu. Eu vim de Dezibai. Estou esperando por um excelente mordomo para me ajudar a encontrar uma casa adequada e criados. Depois de entregar um depósito de 3 libras, ele educadamente bebeu outro gole de chá preto e se levantou para se despedir. Bailin o mandou para fora da porta e observou embarcar na carruagem. O Sr. Dantes também parece ser um magnata. Comparado a isso, seu porte e cavalheirismo são ainda mais charmosos. Bailin ficou em seu lugar enquanto ela pensava casualmente. Na carruagem, Klein semicerrou os olhos encostado na parede e não pôde deixar de calcular as despesas subsequentes que o esperavam. O mordomo custará cerca de 120 libras. Levando em conta o custo médio, um manobrista custará 35 libras, um chefe 30 libras, um jardineiro 25 libras, um cocheiro 25 libras, uma babá 20 libras, 3 criadas comuns 15 libras e 3 criadas 10 libras. Assim, só os criados custariam 330 libras por ano. É equivalente a 6 libras e 7 solis por semana. Isso já excede meu salário em Tingen. Além disso, precisarei de uma carruagem que custa cerca de 100 libras. Preciso de um jardim e uma casa, e o aluguel semanal é de cerca de 2 libras. Com todas as despesas com comida, roupas e carvão para todas essas pessoas, o custo total é ridículo. É esta a vida de um magnata. Klein de repente sentiu um pouco de arrependimento por ter escolhido tal personagem. Ele exalou enquanto se esforçava para ignorar o assunto. Ele pegou uma carruagem para Pupstedt em Nortborough. Havia uma catedral de preto puro aqui, com uma torre de relógio de cada lado, produzindo uma beleza simétrica. Não era outro senão a sede da diocese de Backlund da Igreja da Deusa da Noite, a Catedral de São Samuel. Klein ajustou lenço no bolso esquerdo, segurou uma bengala incrustada de ouro, entrou na catedral e caminhou pelo corredor silencioso. Sob a luz do sol que penetrava nas vidraças coloridas, ele chegou ao salão principal de orações. Estava muito escuro, fazendo com que o humor de alguém automaticamente se tornasse pacífico. Klein casualmente encontrou um lugar, apoiou a bengala e tirou o chapéu. Ele então fechou os olhos e rezou. O tempo passou e, depois de ouvir a pregação, ele se levantou lentamente, caminhou até o altar e fez uma reverência ao bispo de cabelos curtos e pretos. Então, ele caminhou até a caixa de doações ao lado. Exalando silenciosamente, Klein pegou 2 notas de 10 libras, 6 notas de 5 libras e as enfiou dentro. O bispo pegou essa visão pelo canto do olho, pois sua expressão não pôde deixar de ficar suave. Normalmente, a menos que eles solicitassem doações especialmente ou recebessem doações do testamento de um falecido, a caixa de doações da catedral recebia no máximo dezenas de libras. Isso significava que a pessoa era um magnata, uma pessoa rica. Capítulo 739 Os encontrados e os que ainda serão encontrados no salão principal de orações da Catedral de São Samuel. O bispo de cabelos negros retraiu o olhar e parou de olhar para o senhor de meia idade em frente à caixa de doações, nem tinha a intenção de conversar com ele. Aqui, diante do altar sagrado, ele representava a igreja e estava sob a visão da deusa. Ele não poderia mostrar mais calor para ninguém por causa de suas generosas doações. No entanto, ele se lembrava da boa aparência do cavalheiro e de sua disposição madura e refinada.
L. planejava tentar conhecê-lo quando a oportunidade surgisse no futuro. Ao ver a nota final cair na caixa de doações, Klein fechou os olhos e se virou para sair. Ao passar pelo bispo pregador, ele olhou deliberadamente para o clérigo e sorriu com um aceno de cabeça. O bispo voltou com um sorriso caloroso enquanto batia no peito 4 vezes no sentido horário. Klein não tinha pressa em entrar em contato com o pessoal relevante. Ele precisava que suas ações aderissem à lógica e não tivessem ações dissonantes que pudessem gerar suspeitas. Ele silenciosamente e friamente se virou para o lado para dar lugar a outro devoto, e ele caminhou pelo corredor de volta ao seu assento. Ele então pegou o chapéu e a bengala antes de sair da catedral. Nesse momento, terminada a pregação, os devotos ou se dirigiam à caixa de doações para expressar sua sinceridade, ou se levantavam para sair sem sentir que havia algo de errado. Afinal, não era obrigatório. Mesmo um devoto que doava apaixonadamente era incapaz de doar dinheiro todas as vezes. Geralmente dependia da situação exata da família, fazendo isso 1 ou 2 vezes a cada 1 ou 2 semanas. No nível de um plebeu, cada doação era na forma de centavos, enquanto os devotos de classe média variavam de 3 a 5 soli. Os ricos e nobres usavam libras, mas não ultrapassavam 100 libras. Isso foi em circunstâncias normais. Durante o santo dia memorial da deusa da noite eterna todos os anos, que era o dia dos presentes de inverno, a quantia doada aumentaria várias vezes. Os plebeus com um pouco mais de dinheiro sobrando escolheriam 2 a 3 soli, enquanto a classe média doaria cerca de 5 libras. Quanto aos membros da alta sociedade, eles doavam diretamente ao bispo da diocese ou às organizações de caridade da igreja, variando de várias centenas de libras a alguns milhares de libras. O dia dos presentes de inverno era o dia do ano em que a noite era mais longa. Acreditava-se que era o aniversário da deusa da meia-noite. Depois de deixar a catedral, Klein ficou na praça do lado de fora. Ele observou preguiçosamente enquanto os pombos voavam, circulavam e pousavam. Ele até comprou comida de um vendedor ambulante próximo. Ele alimentava os pombos sem preço e não tinha planos de folhear os anúncios nos jornais para encontrar uma residência adequada em Northborough, já que era a missão do mordomo. Um excelente mordomo que residia em Backlund há muitos anos deveria conhecer os diferentes nobres e magnatas, bem como os melhores indivíduos de classe média que poderiam fornecer ajuda a seus mestres. Ele saberia em quais ruas morar e, a partir daí, escolheria propositadamente uma residência. A interação entre vizinhos foi o primeiro passo para um recém-chegado entrar nos círculos relevantes. Seja o Carleton Club onde os membros do Partido Conservador se reúnem, o Clube dos Livres do Novo Partido, ou os vários clubes em serviço e veteranos paramilitares, eles também exigem uma recomendação antes que qualquer contato possa ser feito. Suspiro, essa também é a chamada política de clube no reino. Klein refreou seus pensamentos enquanto considerava o que deveria fazer depois de terminar de configurar a persona de alimentação de pombos que ele criou. Após cuidadosa consideração, ele descobriu que não havia realmente nada que precisasse de sua atenção imediata. Isso porque seus planos estavam presos na superfície. Assim, ele planejou desfrutar de um almoço caro e suntuoso. Essa era uma ação que Wayne Dantes deveria ter e também fruto da curiosidade do próprio Klein. Nos meses em que esteve em Backlund, não teve coragem de ir aos restaurantes mais famosos da cidade grande para ampliar seus horizontes. Ele continuou escolhendo um dos 4, seu próprio refeitório, o refeitório bufete do Kellogg Club, os restaurantes comuns nas ruas e o refeitório do advogado Jugen. Caso contrário, ele iria para Eastborough e prepararia seu café da manhã e almoço no que parecia ser uma cafeteria muito oleosa, restaurante Labor. Disse que seu chefe de cozinha é da família de Earl Hall. Ele forneceu a magnatas, advogados de sucesso e funcionários do governo de alto escalão sabores geralmente difíceis de obter. Cozinha. É muito famosa pelas suas sobremesas, mas o seu preço é exorbitante. Restaurante Intis Renzo. Serve a mais autêntica cozinha Intis. E, muitas das especialidades usam o nome de Roselle, alegando que se originou dos pratos do Palácio do Imperador. Além disso, não é como a maioria dos restaurantes da mesma classe que oferecem apenas alguns pratos principais todos os dias. Tem uma grande variedade. Klein relembrou as informações sobre os melhores restaurantes que havia lido em jornais e revistas e finalmente decidiu experimentar os pratos do Palácio do Imperador. L.
Não ficou mais tempo quando subiu em uma carruagem e se dirigiu ao restaurante em Tisrenzo em Westborough. Na entrada, Klein entregou seu casaco, chapéu e bengala a um garçom de colete vermelho enquanto perguntava: ainda há lugares disponíveis? Não fiz reserva. Sim, senhor. O garçom de colete vermelho não demonstrou nenhum comportamento anormal ao perguntar humildemente: senhor, é a primeira vez que vem aqui? Está sozinho? Klein assentiu com franqueza e sorriu. Sim. Então, posso ter a honra de apresentar alguns de nossos pratos mais exclusivos e vinhos finos que nosso restaurante tem a oferecer. Enquanto o garçom falava, ele conduziu o convidado para dentro. Isso é exatamente o que eu preciso. Klein passou pela porta lindamente decorada e viu paredes do que quase refletiam a luz dourada. Instantaneamente, ele sentiu como se estivesse em um cofre de ouro. Então, ele notou pinturas a óleo penduradas nas paredes, estátuas de mármore que foram colocadas em locais adequados, bem como objetos de ouro que foram embutidos ou adornados em diferentes pontos. Por favor, preste atenção onde pisa. O atendente o advertiu enquanto conduzia Klein para um lugar perto da janela. Música de violino tocava ao fundo do restaurante. O garçom trouxe-lhe um menu de comida e um menu de vinhos enquanto ele o abria e apresentava: estes são nossos pratos mais famosos: costelas de vaca tagia refogadas na brasa, cogumelos porcini com trufa negra, foie gras ao estilo Intis. Eu gostaria de salientar que nosso foie gras vem diretamente da fazenda Bonas na província de Champagne no Reino, Intis. Enquanto Klein ouvia a apresentação do garçom, ele folheava o cardápio escrito na antiga Fezak, enquanto os preços chamavam sua atenção. Depois de apresentar os pratos principais, entradas e sobremesas, o garçom começou explicando como os vinhos deveriam ser harmonizados. Finalmente, ele disse: o champanhe, o vinho tinto e o vinho branco vêm de uma famosa cervejaria da província de Champagne. Temos até vinho tinto a Urmir de 1330. Seu preço é de 126 libras. Se você deseja comprá-lo, você pode levá-lo consigo ou guardá-lo conosco, bebendo um copo sempre que vier. 126 libras. Já posso contratar um excelente mordomo com isso. E Klein sorriu com muita graça. Seus pratos e vinhos são excelentes. É realmente difícil escolher. O garçom de colete vermelho deu um sorriso hospitaleiro. Você pode escolher as recomendações do chefe para o dia. Será uma autêntica e deliciosa refeição Intis preparada pelo nosso chefe principal. Existem 3 opções: 15 libras, 10 libras e 8 libras. Eu não quero nenhum deles. Klein inclinou-se ligeiramente para trás enquanto sorria. Eu vou querer a refeição de 15 libras. Tudo bem. O garçom de colete vermelho pegou os cardápios e caminhou em direção à cozinha. Klein respirou fundo e exalou lentamente enquanto observava casualmente a área à sua frente. De repente, ele viu uma figura familiar. Era uma senhora com um vestido verde-oliva. Ela era alta, com uma figura excelente. Ela usava um gorro preto fora de moda, com um véu rastão pendurado escondendo seu rosto. Como um facelês, Klein tinha uma forte capacidade de discernir as características externas dos humanos. Ele imediatamente identificou a senhora. Rainha mística, filha mais velha do imperador Roseli, Bernadette Gustave. Ele não estava com pressa de desviar o olhar enquanto naturalmente movia seu olhar para o lado. Bernadette não pareceu notar nada de anormal enquanto desaparecia pela escada. Por que ela apareceria aqui? Certo, a especialidade deste restaurante são os pratos do palácio da Imperador Roseli. E, não é nada como a culinária chinesa que eu pensei que seria. Ele provavelmente não sabe cozinhar e, na melhor das hipóteses, é capaz de descrever o conceito. Há pratos fritos aqui. Será que a dona dos bastidores pode ser ela? Porque ela está aqui em Baclund em vez de flutuar no mar. Ela não encontrou o erro. Bandit Black Emperor? Klein sentou-se com uma expressão calma enquanto as perguntas surgiam em sua mente. Enquanto isso, nas ruas, uma carruagem seguia em direção ao restaurante em Tisrenzo. Sentado na carruagem estava a família de Aaron Ceres. Este famoso cirurgião era membro do Kellogg Club, um bom amigo de Sherlock Moriarty. Certa vez, ele procurou o detetive para lidar com o caso de Will Alceptin. Desde que sua esposa ficou grávida, ele descobriu que sua sorte havia melhorado. Seu negócio melhorava cada dia e sua renda aumentava cada mês. Recentemente,
Ele concluiu com sucesso a cirurgia do Barão Sindras e recebeu a comenda deste nobre recém-promovido. Ele foi convidado para o restaurante Renzo para almoçar com ele. Dizem que o sorvete é muito bom. Aaron sorriu enquanto dizia para sua esposa. Sua esposa era uma beldade de cabelos negros e obviamente já estava grávida. Ela sorriu timidamente e disse: estou mais ansiosa pelos pratos do palácio do imperador Roselle. Aaron reconheceu laconicamente enquanto olhava pela janela. Estamos quase lá. Assim que ele disse isso, sua esposa segurou a barriga e franziu a testa. Dói um pouco. Aaron, que não era pai de primeira viagem, imediatamente a examinou e não descobriu nenhum problema, mas sua esposa estava sentindo um desconforto maior. A criança em seu ventre parecia estar fazendo birra. Eu acho que não vou lá. Desejo voltar para casa para descansar, sugeriu a esposa de Aaron. Aaron pensou um pouco e disse: vou acompanhá-lo até em casa. Ele imediatamente ordenou a seu criado: desça aqui e vá ao restaurante para se desculpar com o Barão Sindras em meu nome. Depois que a carruagem começou seu retorno, o desconforto que a esposa de Aaron sofreu foi aliviado. Quando ela entrou pela porta, tudo estava normal. Ela apontou para a própria barriga, exasperada. Parece que ele não quer comer sorvete. Acho. No restaurante Intis Renzo, Klein, que não havia poupado nenhum prato, sentiu o aperto, mas começou a saborear seu sorvete com satisfação. No meio do caminho, ele sentiu coceira no nariz ao espirrar em um pedaço de papel de seda que puxou. Bairro Oeste. Em uma casa escura. Fors, que já havia avançado para astrólogo, participava de todos os tipos de encontros de Beyonders, em busca da possibilidade de ganhar dinheiro. Ela devia a Shil 220 libras e até foi suspeitada por seu bom amigo de estar envolvida em jogos de azar ilegais. Não posso nem comprar minha bola de cristal essencial. Enquanto seus pensamentos vagavam, Fors de repente ouviu um membro da reunião dizer: desejo vender um Muon Puppet. Capítulo 740. Autorrecomendação Muon Puppet. O coração de Fors palpitou quando ela reorientou e olhou para o participante da reunião que acabara de falar. O homem da máscara preta de ferro já havia pegado um pequeno fantoche e mostrado a todos. Tem um amigo que descobriu uma série de sepulturas nas profundezas do Vale da Paz, no continente sul. Este boneco foi preso na cavidade ocular direita do falecido. Fors observou o fantoche seriamente, assim como os outros participantes da reunião. Ela descobriu que era esguio, e todo o seu corpo parecia uma pequena peça de madeira que tinha sido gravada com olhos em forma de meia-lua e uma boca. Embutidos nele estavam grama seca e flores. Não parece nada de especial. Fors murmurou interiormente. Sua percepção espiritual não sentia nada enquanto sua mão empunhando uma caneta continuava pairando sobre um caderno verde bronze. O homem da máscara de ferro continuou a introdução. Meu amigo e eu somos incapazes de determinar o uso deste boneco, e podemos apenas suspeitar que não é simples. Também pode esconder um grande segredo. 60 libras. Por apenas 60 libras, você pode tê-lo. Este preço é muito justo. Mesmo que não tenha nada a ver com misticismo, não é uma antiguidade ruim que vale de 40 a 50 libras. Isso quer dizer que você gastará 10 libras para ter uma chance de uma surpresa agradável. Para você, isso é uma pequena quantia em dinheiro. Uma explicação muito tentadora. Este senhor provavelmente é um vendedor de sucesso. No entanto, eu não tenho nem 10 libras. Enquanto Fors se entregava a uma risada autodepreciativa, ela não acreditava que alguém compraria o chamado Muon Puppet de origem e uso desconhecidos. Assim como ela teve esse pensamento, ela ouviu uma voz feminina que foi deliberadamente suprimida. 50 libras. Ela é muito rica ou está disposta a tentar a sorte. Fors inconscientemente virou a cabeça para olhar para a pessoa que falava, apenas para ver a senhora vestindo um longo manto com capuz. Seu rosto estava escondido nas sombras. Naquele momento, o dono do Muon Puppet riu. Estarei mais inclinado a guardá-lo para mim. Talvez chegue um momento em que eu descubra o que há de tão especial nele. Enquanto falava, percebeu que ninguém estava oferecendo um preço melhor. Ele disse imediatamente: claro, como um cavalheiro, satisfarei seu desejo desde que você expressou seu desejo e deu um preço razoável. Combinado, a mulher encapuzada respondeu com uma voz profunda. Logo, o atendente da reunião os ajudou a concluir a transação. Fors notou que a mão da senhora tremia levemente depois que ela recebeu o Muon Puppet. Ela dá grande importância ao item.
Ela pode realmente saber o que há de tão especial sobre o fantoche. Fantoche da Lua. Lua. Do continente do Sul. Force de repente fez conexões e lembrou os poucos crentes da Lua primordial quem o Sr. Moon estava procurando. Ela começou a suspeitar que a senhora encapuzada era um deles, ou que ela tinha uma ligação com eles. Claro, ela não tinha nenhuma evidência. Ela nem sequer tinha um motivo convincente para ter tal palpite. Ufa! Force exalou silenciosamente enquanto decidia encontrar uma maneira de verificar sua teoria. Ela moveu casualmente o caderno de capa dura em sua mão, fazendo aparecer uma pele de cabra marrom amarelada. No pedaço de papel havia todos os tipos de padrões que formavam uma imagem antiga e misteriosa de intenção desconhecida. Esta era uma das páginas das viagens de Leimano e registrava um poder específico do Beyonder. Não era um poder registrado que Force havia reunido, mas uma das 5 páginas originais quando ela o recebeu. Force olhou para cima, e ela fingiu observar as transações dos outros enquanto assimilava totalmente a situação da senhora encapuzada. Ela descobriu que havia um mosquito com manchas marrons escuras em uma parede próxima e vermes desconhecidos que se contorciam lentamente no chão. O dedo de Force deslizou naturalmente pelo padrão de pele de cabra marrom amarelado enquanto um símbolo complicado se formava rapidamente em sua mente. Silenciosamente e sem mostrar nenhum sinal estranho, ela sentiu que havia entendido o padrão marrom, pois seus pensamentos se conectavam com os da outra parte. O mosquito de manchas marrons voou a uma altura baixa. Ele circulou sob a senhora encapuzada e cuidadosamente se agarrou à sua frente. A visão do mosquito era diferente da de um humano, pois uma cena incompreensível apareceu na mente de Force. Mas logo se desintegrou e se transformou em uma cena bastante normal. A senhora encapuzada tinha um contorno bastante curvo com pele escura. Suas sobrancelhas eram finas e os cantos de sua boca caídos significativamente. Force a reconheceu imediatamente. Ela não era outra senão o crente da Lua primordial, Windsor Bering, que o Sr. Moon estava procurando. Uma pista eficaz vale 100 libras, e encontrá-la diretamente significa 500 libras. Force relembrou a recompensa quando ela imediatamente ficou confusa. Sua primeira reação foi levar o mosquito a morder Windsor Bering e sugar seu sangue. Dessa forma, ela poderia mais tarde usar a astromancia para bloquear diretamente sua localização. No entanto, ela desistiu da ideia depois de lutar por um momento. Isso era extremamente tabu em uma reunião de Beyonders. Se ela fosse descoberta, com certeza seria atacada por todos os participantes do encontro. E o anfitrião da reunião geralmente tinha uma força significativa. Exagerar demais tornou-o facilmente detectável. Vou pegar as 100 libras. Se houver outra chance, considerarei como localizá-la diretamente. Tenho que deixar esta reunião mais cedo e espalhar meu sangue nas viagens de Leimano para evitar que me perca. Isso seria perigoso. Force reprimiu sua decepção enquanto tomava sua decisão final. Na verdade, suas ações já estavam fora de linha, portanto, ela não queria ficar mais um segundo. Ilstonborog, dentro de um hotel de luxo. Klein ficou atrás de uma janela Oriel enquanto observava silenciosamente a lua carmesim e as nuvens finas no céu. Algum tempo depois, ele penteou os cabelos brancos em volta das têmporas e estendeu a mão para fechar as cortinas. Então, ele passou pelo incômodo de mover o transceptor de rádio de volta ao mundo real e passou o tempo exibindo a maior parte de seu cheiro. Desta vez, ele esperou apenas cerca de 10 segundos quando sentiu a sala ficar escura e estranha. Ele ouviu o radiotransceptor começar a produzir sons de clique. Klein se aproximou e viu um pedaço de papel ilusório ser expelido. No papel havia palavras compostas em Loense: Grande mestre, por favor, olhe direito. Certo. Klein virou a cabeça divertido e curioso para o lado. Ele viu um espelho de corpo inteiro, que já estava escuro, como se estivesse manchado com uma camada de tinta. Assim que um pensamento passou por sua mente, o espelho de corpo inteiro se iluminou. Fogos de artifício ilusórios começaram a disparar dentro do espelho, quando ele explodiu e se espalhou em uma exibição linda e deslumbrante. Enquanto isso, o espelho de corpo inteiro produziu uma linha de palavras loenses douradas. Bem-vindo de volta, grande mestre. Nesse momento, embora Rhodes não produzisse nenhum som, Klein teve a desconcertante sensação de que estava gritando histericamente. Quando os fogos de artifício terminaram, o texto dourado se distorceu e formou uma nova linha de texto. Grande mestre, seu leal e humilde servo, a Rhodes,
Deseja perguntar-lhe como posso ser útil para você? Klein já estava muito acostumado com isso, pois disse de maneira prática: responda a minhas perguntas. A linha dourada do texto se reformou novamente. Obrigado por sua resposta. Você pode perguntar. Preparado, Klein disse: para onde foi o espírito maligno da William State? O texto dourado do espelho de corpo inteiro congelou por alguns segundos antes de desaparecer lentamente. Quanto aos fogos de artifício florescendo no fundo, eles primeiro se desfocaram antes que uma nova cena se tornasse clara. Era o de uma capela abandonada onde vinhas murchas rastejavam sobre suas paredes e pedras cinzentas estavam espalhadas por toda parte. Klein achou bastante familiar. Foi onde ele e Sharon uma vez conversaram com o espírito maligno. A cena se aproximou quando Klein viu que em um canto da capela desmoronada havia um pequeno buraco que não era muito profundo. Havia sinais claros de que foi desenterrado com os dedos. A senhorita Magician mencionou isso antes. Quando os pensamentos de Klein vieram à tona, a cena produziu uma voz fria que escondia um sorriso. É um prazer trabalhar com você. Quando essas palavras saíram do solo, a cena imediatamente se tornou distorcida como uma superfície de água sendo agitada antes que a cena se quebrasse completamente. Prazer em trabalhar com você. Com quem o espírito maligno falou? Para fazer um anjo da via do caçador usar esse tom, a pessoa oposta não deve ser alguém de nível inferior. Essa pessoa pode até ser um anjo. No entanto, por que ele usaria as mãos para cavar? Ele deveria ter um método muito mais fácil que não perdesse tanto tempo. O anjo também é restrito em certo sentido? Assim como o vovô no corpo de Leonard. Certo, Leonard estava em Baclund naquela época. Isso é uma pista. Mas há outras possibilidades. Algo no nível de um anjo não equivale a ser um anjo. O espírito maligno controlou o baronete Paul para entrar em contato com alguém. Pelo que parece, os espiões em Tise Fezak eram apenas uma cortina de fumaça deliberadamente armada pelo espírito maligno. Como esperado de um conspirador. Pensamentos correram pela mente de Klein quando ele disse a Rhodes: segunda pergunta, tenho 3 mordomos para escolher. Quem você acha que é o mais adequado? As palavras, luências douradas apareceram uma após a outra. Se você escolher Rebaixe e Walter, pode haver um desenvolvimento adicional. Asni é o mais profissional, mas também é o mais comum. Os dois que estavam anteriormente sob o serviço do Duque Nagan e do Visconde Conrad permitem um desenvolvimento adicional. Klein acenou com a cabeça em pensamento. É a sua vez de perguntar. Neste momento, monte de texto dourado apareceu. Grande mestre, o que você acha de eu ser seu mordomo? Contanto que você me tire da igreja do vapor, eu posso me tornar o melhor mordomo do mundo. Klein hesitou por um segundo ao responder, medindo as palavras. Não é adequado no momento. O texto dourado no espelho de corpo inteiro escureceu instantaneamente antes de se iluminar novamente, reformando as palavras. Tudo bem. Seu leal e humilde servo, Rhodes, esperará pacientemente o dia. Imediatamente a seguir, o espelho de corpo inteiro produziu uma imagem complicada com algumas notas de rodapé. Esta é uma runa formada com os símbolos correspondentes e rótulos mágicos. Grande mestre, enquanto você estiver em Baclund, escrevê-la em algum papel é equivalente a me invocar. Uma mistura de ocultação e símbolos misteriosos curiosos. Klein identificou a runa e disse, ok,